Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 241. Já não é o mesmo de antes. Bosque 46. Hoje este lugar era uma mistura caótica de pessoas, com um grande número de piratas e caçadores de recompensas reunidos. Nos arredores, inúmeros fuzileiros navais cercaram-nos. E hoje ambos os lados tinham o mesmo objetivo. O terceiro time foi completamente eliminado. Quarto time, vamos lá. Continue solicitando suporte. É o atirador Usopp, o ciborgue Frank e a criança diabólica Nico Robin. Um oficial da marinha gritou para o Dendem Mushi, com os olhos fixos nas três figuras em fuga. Os três alvos estão indo na direção do chapéu de palha. Cuidado com o ataque em pinça pela frente e por trás. Os fuzileiros navais avançaram em massa, como uma onda branca em um campo verde, espirrando água contra os recifes. Os três abriram caminho entre as fileiras, derrubando repetidamente os soldados da linha de frente. Eu ouvi por acaso, irmão. Um homem gordo com um penteado que lembrava um camaleão verde, falava em voz alta e rouca com outro homem de pele morena e mangas compridas e esvoaçantes. Os fuzileiros navais parecem ter dito que o chapéu de palha está por lá. Qualquer um poderia ter ouvido isso, seu idiota. Caribou de cabelo molhado esticou a língua extremamente comprida, deu um peteleco na manga e um brilho fervoroso reluziu em seus olhos. Vamos lá ver. Do outro lado. Sob o manguezal verdejante, um homem gordo com uma cabeça do tamanho de uma melancia liderava um esquadrão de pacifistas, encarando nervosamente um homem de colete vermelho e chapéu de palha. A área estava cercada por fuzileiros navais em alerta máximo, bem como por inúmeros piratas que observavam o espetáculo. Até mesmo muitos civis se misturaram, todos apenas para vislumbrar a lendária tripulação do chapéu de palha. Chapéu de palha. Ao ver os dois pacifistas facilmente derrotados, a expressão de Sentomaru tornou-se cautelosa, e ele rugiu quase como uma fera. Desta vez vocês não vão escapar. Pacifistas, todos vocês, ataquem. Assim que sua voz foi diminuindo, os vários pacifistas altos atrás dele saltaram para fora. Alguns estenderam as palmas das mãos, outros abriram a boca, e uma luz dourada se reuniu rapidamente. Então é você, Luffy sorriu, caminhando tranquilamente em sua direção. Quanto tempo, cabeça de melancia. O mesmo arquipélago de Sabaldi, as mesmas pessoas. Mas a fuga desesperada do passado era agora uma história inexistente. Não importa quantos de vocês venham, é inútil. Luffy sorriu, seus olhos exalando uma confiança relaxada. Ele abriu os braços ao lado do corpo e sua pele avermelhada começou a emitir vapor branco. Svi. No instante seguinte sua figura desapareceu subitamente, deixando apenas alguns fios de fumaça branca em seu lugar. Ele se foi. O olhar de Sentomaru se concentrou. Seu aqui da observação se espalhou enquanto ele virava a cabeça para a esquerda e para a direita tentando localizar Luffy. Lá. Svi. Eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas. Como pude ser pego por uma coisa dessas? Luffy apareceu instantaneamente sob um pacifista. Com um chute casual de seu pé direito, o enorme corpo mecânico foi lançado horizontalmente para o ar. Em seguida, ele levantou a perna e desferiu um golpe reto para baixo. Bang! Um impacto surdo explodiu em uma onda de choque, dobrando toda a grama terra no chão. O pacifista foi arremessado diretamente em um buraco profundo, ficando preso na superfície rachada e imóvel, enquanto faíscas elétricas piscavam continuamente. Svi. Antes que os pacifistas próximos pudessem localizá-lo, sua figura desapareceu novamente. Quando Luffy reapareceu, ele já estava em cima de outro pacifista. Ele ergueu a palma da mão, mirou e com o outro punho apontou para o peito, desferindo um soco a uma velocidade invisível a olho nu. Gomu Gomu não, pistola jato. Bang! O punho atingiu o rosto do oponente, penetrando fundo, carne e tudo. Seu corpo enorme foi arremessado para trás, quicando algumas vezes como uma bola antes de finalmente se chocar contra as raízes emaranhadas sob um mangue. Ele ficou muito forte. A expressão de Sentomaru era grave. Em apenas 2 anos, a força daquele cara era completamente diferente de antes. 50 pacifistas de segunda geração haviam sido mobilizados, e o almirante Fujitora supervisionava a situação. Ele achava que isso seria suficiente para lidar com a tripulação do chapéu de palha. Mas no fim das contas, um pacifista que custou tanto quanto um navio de guerra para ser construído e tinha força comparável à de um oficial do quartel-general, não conseguiu resistir nem a um único golpe do chapéu de palha. Ao que parece, a ideia de reforçar a defesa para a terceira geração estava correta. Tirando o machado de batalha de lâmina dupla das costas, Sentomaru deu um passo para a direita, dobrou os joelhos e pressionou a mão esquerda contra o chão. Se isso continuar, não poderei esperar pelo velho. Então, com um impulso poderoso, suas pernas lançaram seu corpo arredondado para frente como uma bala de canhão humana. Ao perceber seu movimento, Luffy mostrou seus grandes dentes brancos. Pode vir, cabeça de melancia. Diante do oponente que não conseguirá derrotar 2 anos atrás, seu espírito de luta não pôde deixar de se elevar. Aqui do armamento, negro como breu, enrolou-se em seus 2 braços. Bang! O machado de batalha, completamente negro, foi esquivado por Luffy com um passo lateral. Ele atingiu o chão, abrindo instantaneamente um corte de mais de 10 metros de comprimento. Sentomaru imediatamente ergueu a mão esquerda, e o aqui projetado se transformou em um impacto que explodiu. Ashigaradoko. Eu vi isso. Como se já esperasse por isso, Luffy desferiu um chute para cima no instante em que o outro levantou a mão, atingindo seu braço e desviando o ataque.
Então, num instante, ele apareceu ao lado do oponente, desferindo um soco rápido à distância. Bang! Sentomaru soltou o cabo do machado e o atingiu com o punho direito. Os punhos de Luffy e do oponente colidiram, e ele girou sobre o próprio pé. Seu corpo robusto era surpreendentemente ágil. Ao se virar, sua mão esquerda agarrou o machado de batalha fincado no chão. A lâmina do machado que assobiava balançava horizontalmente como uma parede de ferro. Bang! Luffy abriu a mão e segurou firmemente a parte sem corte da lâmina do machado. Depois girou a cintura e começou a girar o corpo. Até que seu corpo inteiro estivesse retorcido como uma corda, ele sorriu e, junto com o homem e o machado, girou Sentomaru descontroladamente. Gomu Gomu não. Moinho de vento supergigante. Bang! A poderosa força centrífuga lançou Sentomaru violentamente, fazendo-o colidir diretamente com vários pacifistas e arremessando-os para longe. Uma nuvem densa de fumaça e poeira se elevou. Ainda não acabou, ainda não acabou. Luffy esticou o braço direito para trás, enquanto, ao mesmo tempo, seus pés avançavam em direção ao oponente sem parar. Tosse, tosse, tosse. Em meio à densa fumaça, Sentomaru tossiu várias vezes. Ele brandiu seu machado de batalha para criar uma rajada de vento, dissipando a poeira ao redor. Nesse instante, suas pupilas se contraíram repentinamente. Luffy, que havia avançado em sua direção, estava refletido em seus olhos arregalados. E atrás dele, arrastava um braço que estava em brasa, soltando chamas. Gomu Gomu não. Os olhos de Luffy endureceram e as chamas em seu braço irromperam com ferocidade. Uma coluna de fogo subiu aos céus, e o firmamento pareceu escurecer. Eu sou o homem com a defesa mais forte. Sentomaru rugiu com os braços ao lado do corpo, a postura firme como um cavalo, pronto para receber o golpe. Tekai, vai! Pistola Jet Hawk. Luffy soltou um rugido. Seu braço tenso se contraiu instantaneamente. O próprio ar foi rasgado quando ele se chocou violentamente contra o abdômen do oponente. Bang! Puvá! Chamas escaldantes perfuraram suas costas. Os olhos de Sentomaru reviraram. Seu corpo inteiro se dobrou como um camarão, e ele não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue. Uma dor intensa o atingiu em cheio. Ele sentiu como se sua alma tivesse saído voando de seu corpo, e sua visão escureceu quando perdeu a consciência instantaneamente. Seus joelhos fracos cederam lentamente, e todo seu corpo caiu para frente no chão. Hehehe, eu ganhei. Luffy apertou os olhos e deu uma risadinha, sacudindo a poeira do corpo. Ele virou a cabeça e olhou para a densa multidão de pacifistas que o cercavam, ainda executando as ordens de Sentomaru. Naquela época, encarar tantos de vocês teria sido uma verdadeira dor de cabeça. Luffy deu um leve sorriso. O céu estava azul celeste, tão claro quanto um espelho. Nuvens brancas se desdobravam e flutuavam preguiçosamente. Uma brisa suave ondulava pela grama. Eu consigo ouvi-los. Reiner, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frank Brook. A voz de todos. Vocês todos ficaram muito mais fortes. Luffy pressionou seu chapéu de palha. A aba inclinou-se, cobrindo metade de seu rosto e revelando apenas o canto de sua boca, erguido em um sorriso animado. Vamos arpar novamente, pessoal. Capítulo 242, Reencontro. As chamas da guerra e a fumaça se espalharam pelo Bosque 46, com raios laser cruzando o céu por todos os lados. Uma legião de 50 pacifistas estava se coordenando sistematicamente para cercar e matar Luffy no meio do caminho. Ao mesmo tempo, fora do cerco, Usopp e os outros dois corriam para o campo de batalha, preparando-se para romper o cerco e encontrar-se com Luffy lá dentro. Bip, bip, bip. Identificando o alvo. Um pacifista que havia sido atacado pelas costas se virou. A mira em sua visão deslocou-se rapidamente, parando em um cabelo curto e azul claro. Carpinteiro naval da tripulação do Chapéu de Palha, Cyborg Frank. Recompensa, 140 milhões berris. A voz fria e mecânica era desprovida de qualquer emoção. Após fixar o alvo, o pacifista não hesitou um instante. Levantou a palma da mão, mirou e começou a concentrar energia laser. Inimigo, aniquile-o. A minha recompensa aumentou. Frank, ao contrário, estava ligeiramente animado. Ele disparou numa corrida desesperada para o lado para escapar do ataque. Svi! O feixe de laser atingiu o solo, causando imediatamente uma violenta explosão. Bum! Escudo estelar. Frank, que havia sido arremessado para longe, ergueu seu braço gigante em frente ao peito, transformando-o em um escudo plano para bloquear o impacto da explosão. Antes mesmo de aterrissar após dar uma cambalhota no ar, 2 pequenos canhões surgiram de seus ombros mecânicos. Frank sorriu confiante, disparando 2 foguetes contra o pacifista. Frank Destroyer Cannon. Svi! Svi! Os lançadores de foguetes, deixando longos rastros de chamas, atingiram a enorme estrutura de aço com um estalo seco. Bum! Bum! Acompanhadas por uma luz brilhante e deslumbrante, as balas de canhão especialmente fabricadas causaram uma violenta explosão, engolfando instantaneamente o pacifista. Muito bem, Frank. Usopp pulou, erguendo o punho no ar, comemorando e elogiando, e disse com inveja, sua recompensa ultrapassou 100 milhões. Bem, provavelmente é por causa do incidente de 2 anos atrás. Frank parecia orgulhoso, abrindo a mão para revelar o cano da arma dentro dela, e disse, afinal, também causamos um alvoroço em Impel Down e entramos na guerra. Se você contar direito, são 100 milhões de berris a mais. Ao perceberem a comoção, vários pacifistas se viraram um após o outro. As informações da pacifista destruída também foram compartilhadas simultaneamente via sinal.
Bip, bip, bip. Uma densa série de sons eletrônicos e frios ecoou, e uma mancha de luz dourada condensada brilhou como uma multidão de estrelas. Ao ver a grande quantidade de lasers, Usopp sacou rapidamente sua arma, recuando em seguida, e franziu a testa. Isso não significa que a recompensa de todos pode ter aumentado? A ideia de sua própria recompensa aumentar o deixava ao mesmo tempo animado e assustado. Isso significava que em futuras aventuras, mesmo que estivesse misturado a um grupo de monstros, sua cabeça ainda seria um alvo fácil para os outros. Mas os lábios grossos de Usopp se curvaram levemente. Meu nome certamente chegará aos ouvidos deles. Pai Kai e a cabeça de cebola. Eles terão orgulho de mim? Na verdade, não apenas eles, mas as recompensas de todos os supernovas, incluindo Kid e Law, aumentaram significativamente. Semelhante em natureza ao seu ataque a Enies Lobby naquela época, o aumento da recompensa dos supernovas foi de pelo menos 100 milhões. Da Ilha da Justiça, Enies Lobby, a grande prisão subaquática Impel Down, e depois ao quartel-general dos fuzileiros navais Marineford. Na primeira metade da Grand Line, a tripulação do Chapéu de Palha, como uma tripulação pirata recém-formada, causou problemas diretos para todas as três principais organizações subordinadas ao governo mundial. Um grande aumento em suas recompensas era inevitável, especialmente por seu papel em mudar o rumo da Guerra dos Cumes. Antes de se aposentar, Sengoku revisou cuidadosamente as informações sobre eles e emitiu novos cartazes de procurados. Acontece que não havia notícias deles há 2 anos. A tripulação do Chapéu de Palha havia gradualmente desaparecido da vista do público durante esse período, e foi apenas recentemente que rumores sobre seu ressurgimento se espalharam pelo arquipélago Sabaldi. Na verdade, isso se deveu em grande parte à publicidade da falsa tripulação do Chapéu de Palha. Quanto às recompensas, além de Reiner e Luffy, a de todos aumentou em 100 milhões de berries. Robin deu um leve sorriso e respondeu casualmente. Reiner, que havia deixado uma profunda impressão em Sengoku, e Luffy, como capitão, agora se tornaram o foco principal dos fuzileiros navais. A soma das recompensas pelas duas já ultrapassava 1 bilhão. Embora as recompensas pelo Ogro Azul, Ogro Vermelho e outros mortos-vivos tivessem sido revogadas, a recompensa total de toda a tripulação ainda havia aumentado em cerca de 1 bilhão. Bip, bip, bip. Criança diabólica Nico Robin. Rei dos atiradores, Usopp. 2 pacifistas miraram em Robin e Usopp, apontando suas palmas e bocas capazes de coletar lasers para eles. Sem Flower, gigantesco humano. Robin cruzou os braços em frente ao peito e ativou sua habilidade. 2 pernas esguias e brancas, tão altas quanto árvores, brotaram do chão, seus pés batendo com força no solo. Isetsu, Kamakeri Ryuzeigun. Bang, bang, bang. Usopp saltava rapidamente entre vários telhados, com a mão esquerda continuamente acionando o gatilho. Diversas balas descreveram trajetórias bizarras, atingindo as bocas abertas dos pacifistas e explodindo. Após a entrada dos 3, a intensidade da batalha aumentou novamente. Explosões como trovões ecoavam por toda parte. As pessoas que observavam antes fugiram, com medo de serem atingidas pelo fogo cruzado. Percebendo a comoção, Luffy parou. Depois de chutar um pacifista para longe, ele saltou no ar. Olhando ao redor, ele reconheceu imediatamente as 3 figuras. Ei, Usopp, Robin, Frank. Luffy não conseguiu esconder a empolgação e abriu um largo sorriso, erguendo as mãos e gritando naquela direção. Cheguei. Quanto tempo, pessoal? Olha, o Luffy está ali. Ao ver Luffy acenando sem parar à distância, Usopp também ficou imediatamente animado. Espere um minuto, Luffy. Chegaremos aí em breve. Frank, que estava envolvido em uma briga com o inimigo, olhou para o lado e disse com um sorriso satisfeito. Esse cara parece super enérgico. Afinal, é o Luffy. Robin concordou com uma risadinha. Precisamos acabar com o inimigo rapidamente. Ah, mas esses pedaços de ferro são muito duros. Frank olhou para os lados. Os 3 haviam derrotado 6 pacifistas, mas ainda restavam quase 30 no campo de batalha. Ele não pôde evitar um suspiro de alívio. Aquele cara, Luffy, ficou muito forte. Ele já derrotou mais de 10 deles sozinho. Posso ajudar, pessoal? Uma voz veio do céu, e uma longa sombra negra saltou para baixo. Com uma estola de pele amarela sobre os ombros, ele pousou delicadamente vestindo uma calça floral rosa. Brook estava meio agachado no chão, e com um único passo avançou em direção a um pacifista. Quando recobrou os sentidos, sua figura já estava atrás do oponente. Clang! Ele segurou sua bengala espada horizontalmente à sua frente e a embainhou lentamente. Assim que a lâmina entrou na bainha, o pacifista ficou imóvel, e uma linha de gelo gélido se formou instantaneamente em seu corpo. Kazuri Uta, Fubukijiri. Bang! O pacifista caiu no chão com um baque surdo, revelando as costas de Brook. Ele disse num tom leve, mas pesado. Estou tão animado que nem consigo contar uma piada sobre caveiras. Pessoal, quanto tempo? Quanto tempo, Brook, disse Robin, com os olhos se enrugando num sorriso. Brook se virou e disse com um semblante calmo. Já faz 2 anos, Robin-san. Posso ver sua calcinha? Vá para o inferno, seu esqueleto fedorento. Bang! Uma figura surgiu instantaneamente, um sapato de couro preto atingindo impiedosamente o rosto de Brook. Diversos fragmentos ósseos podiam ser vistos voando de seu rosto. O esqueleto inteiro deslizou pelo chão e parou aos pés de Usopp. Já faz 2 anos que não nos vemos, e você pede uma coisa tão vulgar. Tum, tum, tum.
Usopp observava sem palavras, e repetidamente batia na cabeça de Brook com a coronha da arma. Yo! Até os chutes ficaram nostálgicos. Brook deu uma risadinha e se levantou, virando-se para olhar para a figura que o havia atacado. A força continua tão intensa como sempre, Sanji-san. Ao lidar com mulheres, deve-se demonstrar gentileza e paciência. Por exemplo, assim, Sanji acendeu um cigarro sem pressa, depois virou a cabeça para Robin e disse levemente: Posso dar uma olhada, pequeno Robin? Pele clara, cabelo preto e liso, uma saia rosa sexy na altura dos joelhos. PFFT. No instante em que a figura graciosa de Robin entrou em seus olhos, o sangramento nasal de Sanji jorrou como uma cachoeira, lançando-o para longe como um foguete. Você está exagerando demais. Bang, bang, bang. A coronha da arma atingiu repetidamente a cabeça de Sanji. Usopp revirou os olhos e gritou: Você nem consegue ver calcinhas assim. Só de olhar para uma pessoa já dá vontade de morrer. O que você passou nesses últimos 2 anos? O que eu passei nestes últimos 2 anos? Sanji estava deitado no chão, as mechas amarelas de sua franja cobrindo metade do rosto. Ele olhou para o céu em silêncio. O que eu passei? Os pelos ásperos das pernas sob uma saia bonita, o rosto com maquiagem carregada e barba por fazer escondida atrás de um lenço. Ou o som áspero de um beijo soprado que de repente ressoa no meu ouvido no meio da noite. Foi um inferno. Aquele lugar era um verdadeiro inferno. A voz de Sanji estava baixa e lágrimas amargas escorreram dos cantos de seus olhos. Bang! Uma sombra desceu do céu. O céu azul em sua visão foi subitamente bloqueado por uma figura gigantesca em queda. Sanji mordeu levemente o cigarro que estava em sua boca e deu uma tragada. Ele permaneceu impassível enquanto o pacifista descia à sua frente. Soltou lentamente uma baforada de fumaça e disse em voz baixa: Deixe isso comigo. Sanji levantou-se lentamente e olhou para cima. A energia laser concentrada emitiu uma luz dourada deslumbrante, que brilhou em seu rosto e se misturou com seus cabelos loiros. Não consegui encontrar aquele desgraçado, então só me resta descontar em vocês primeiro. Bip, bip, bip. Sanji perna negra, alvo travado, alvo perdido. De repente, o laser que havia sido direcionado perdeu o alvo. O pacifista virou a cabeça e rapidamente procurou o alvo desaparecido. Svi! Uma luz vermelha surgiu repentinamente no ar ao seu lado. Os olhos de Sanji estavam sombrios. O fogo escaldante, semelhante à lava, queimava em sua perna, chicoteando como um longo chicote em direção à cabeça do pacifista. Bang! O corpo alto foi arremessado como uma bola de futebol, chocando-se violentamente contra um tronco de mangue e abrindo uma cratera profunda. A resistente camada externa derreteu, revelando a complexa maquinaria por baixo, que brilhava em brasa como se tivesse acabado de sair de uma fornalha. Ao olhar para o pacifista imóvel no fosso da árvore, que faiscava com eletricidade, Usopp ficou boquiaberto. Um chute, e está resolvido? Sem truques, apenas força bruta para incapacitar o oponente com um único chute. Será este um salto em força ou uma explosão de fúria? Será que o reino de Kamabaka é mesmo tão assustador? O olhar de Frank endureceu, e ele ficou secretamente chocado. Como maníaco por modificações corporais, ele entendia melhor do que ninguém o quão duros eram aqueles blocos de ferro. Tratava-se de uma liga especial com dureza muito superior à do aço comum. Enfrentar de frente algo assim com um corpo de carne e osso. Esses caras são verdadeiros monstros, disse Frank, com um canto da boca se curvando num sorriso. Ele estava genuinamente feliz com o crescimento de seus companheiros. Sanji disse em voz baixa. No instante seguinte, bang! Uma forte pisada no ar criou uma explosão abafada. Ele desapareceu completamente, reaparecendo do outro lado num piscar de olhos. Bang! Outro chute, invisível a olho nu, atingiu o peito do inimigo. O corpo robusto do pacifista cortou o ar, girando enquanto voava para trás. 2. Svi! Bang! 3. Svi! A figura de Sanji cintilava continuamente, aparecendo em várias partes do campo de batalha a uma velocidade que nem mesmo os lasers conseguiam acompanhar. Cada vez que ele parava, um pacifista era arremessado para longe com um estrondo. Sua velocidade de colheita não era menor do que a de Luffy no centro do campo de batalha. Você está brincando comigo? Esses caras são monstros. O rosto de Usopp se fechou instantaneamente. Reiner até disse antes que estava muito otimista quanto à minha possibilidade de me tornar o 5º combatente principal da nave. Se todos forem assim, não ficarei com o título de trio dos fracos, para o resto da vida? Deixe-me lhe dar mais uma má notícia, Usopp. Frank deu um tapinha no ombro dele e disse. Reiner disse a todos que estava muito otimista em relação a eles. O cabelo afro de Brook inclinou-se para um lado. Então ele estava mentindo? Robin cruzou os braços sobre o peito e deu uma risadinha. Pensei que todos soubessem. Os olhos de Usopp se transformaram em olhos de peixe morto. Eu consigo entender por que Sanji quer matá-lo. Aquele desgraçado chegou a mentir para mim. E eu? 2 figuras, uma grande e uma pequena, se aproximaram. O rosto de Nami escureceu. Uma veia saltou em sua testa enquanto ela cerrava os punhos. Não me admira que Reiner tenha ido falar com ela sobre dar presentes a todos. Hehe. Chopper chegou a mostrar os dentes como se fosse morder alguém e rugiu furiosamente. Pensar que eu treinei tanto. Foi tudo mentira. Seu desgraçado. A doutora Correia mentiu para ele assim também naquela época. Gente má. Todos eles são gente má. Parece que todo mundo tem alguma birra. Que tal darmos uma pequena punição a ele mais tarde? Acho que é uma boa ideia.
Hehehe, então vamos todos pregar uma peça no Reiner juntos. Eu também quero participar. Tenho uma ideia, disse Robin com um sorriso gentil, sugerindo. O que todos acham de esquartejar? Ai, isso já é demais, Robin. O grupo acenou com as mãos, sem jeito. Dissemos que era uma brincadeira, não uma tortura. Com Sanji e Luffy usando toda a sua força, a legião pacifista foi completamente aniquilada em pouco tempo. Ao mesmo tempo, do outro lado, Reiner e Zoro uniram forças, e até mesmo uma potência como o almirante da marinha foi completamente subjugada. Os três estavam de pé, formando um triângulo, com o peito arfando a cada respiração. Todo o bosque que havia sido quase reduzido a ruínas, era um testemunho da intensidade da batalha travada ali. Esse velho cego não está para brincadeira quando luta. Ele é muito mais sério que Kizaru e Aokiji, disse Zoro com um olhar grave. Parece que não é realista derrotar um almirante em tão pouco tempo, disse Reiner, soltando um longo suspiro turvo. Ele não pôde deixar de olhar para Zoro novamente. O desempenho do cabeça de musgo havia superado em certa medida suas expectativas. Ele até suspeitava que Zoro pudesse ser mais forte que Luffy agora. Esqueçam. Estamos nos preparando para recuar. Reiner controlou a respiração e disse a Zoro que estava um tanto relutante. Embora o quartel-general dos fuzileiros navais tenha se mudado para a entrada do Novo Mundo, eles podem atravessar por Mary Geoise. Se continuarmos lutando, seus reforços só aumentarão. O outro tinha acabado de dizer para chamar Kizaru para pedir reforços. Com a velocidade dele, ele provavelmente chegaria em breve. Se eles fossem detidos por dois almirantes, quem sabia se Akainu e Ryokugyu não lutariam juntos? Afinal, aquilo estava logo abaixo de Mary Geoise. TCH que estraga prazeres. Zoro, relutantemente, endireitou-se e disse friamente à Fugitora, esquece. Não é glorioso vencer dois contra um mesmo. Vamos guardar essa luta para o Novo Mundo. Não quero ser o maior espadachim do mundo, mas não consigo derrotar nem mesmo um almirante. Em comparação com a possibilidade de unir forças com Reiner, ele estava mais ansioso pelo dia em que poderia lutar contra um almirante sozinho. O dever deste velho não é lutar, mas capturar piratas. Fugitora abriu as pálpebras, revelando seus olhos brancos e turvos. No mínimo terei que deixar um de vocês para trás. Isso não vai funcionar. Se você quer manter alguém por perto, primeiro terá que passar por essa pessoa, disse Reiner, com um canto da boca se erguendo, preparando-se para invocar alguns mortos-vivos para cobrir a retirada. Parece que vocês estão realmente empolgados. Um par de chinelos pesou nos escombros e caminhou lentamente para o campo de batalha. Os olhares dos três foram involuntariamente atraídos para ele. É Heilig. Você também veio se divertir? Reiner acenou e cumprimentou o recém-chegado. Se eu não fizer exercício físico de vez em quando, esses ossos velhos provavelmente vão se soltar em breve. Heilig tinha um sorriso no rosto. Ele segurava a espada longa na cintura e disse a Reiner e aos outros, vão em frente. Eles já estão reunidos no Bosque 46. Muito bem, então. Tenha cuidado para não lesionar as costas. Reiner provocou, depois olhou para a Fugitora, guardou sua arma e recuou. Vamos lá, Zoro. Não faça todos esperarem muito tempo. Hehe, vocês são realmente difíceis de esperar. Zoro embainhou a espada e zombou. Cheguei há 3 dias. Estava tão entediado esperando que só me restou ir matar uns piratas desavisados para conseguir dinheiro para vinho. Por que matar piratas por vinho? Você está sem dinheiro, não é? Retrucou Reiner sarcasticamente. Zoro. Capítulo 243. Captura de recompensas. A densa folhagem de dezenas de manguezais formava um mar verde. Uma tênue luz dourada que filtrava pelas frestas aquecia o ar. 2 figuras passaram velozmente, saltando entre os galhos, deslizando pelo mar verde. Os galhos balançaram, sacudindo algumas folhas tenras. Reiner pousou e imediatamente saltou de novo, com o olhar fixo em Zoro à frente. Na breve batalha de agora, ele não apenas demonstrou uma esgrima soberba, mas também exibiu um domínio extremamente elevado do Haki. Em termos de técnicas de uso do Haki do armamento, o progresso no treinamento de Zoro já havia superado o de Reiner. Embora sua força bruta fosse um pouco inferior em comparação, quando combinada com sua habilidade com a espada, o poder destrutivo de Zoro era extremamente forte. O corpo de um jovem é sempre melhor que o de um velho. Deveria dar um pequeno impulso ao Sukuna. Será que a habilidade da Akuma no Mi do Law já despertou? Pensou Reiner. Ele não valorizava a capacidade de corte da fruta Op-Op, porque era apenas um fenômeno de corte sem efeito danoso, o que na verdade era inferior a um corte puro. No entanto, a capacidade de estender instantaneamente um golpe para qualquer posição e a capacidade de se teletransportar dentro do seu espaço eram ambas características muito boas. Reiner já havia pensado nisso antes, confiar na habilidade de Law para fundir uma versão completa de Sukuna, para concretizar o domínio Fukuma Mizushi, mas já fazia muito tempo que ele não tinha notícias dele. Após a morte de Doflamingo, ele não sabia o que havia acontecido com Dressrosa. Por falar nisso, Zoro, que estava à frente, falou de repente. Tirou Shuzui da cintura e virou a cabeça. Podemos comprar uma espada nova no arquipélago Sabaldi. Pode ficar com esta de volta. O que não está acostumado? Eu estava pensando em te dar. Não importa se Sukuna usa uma espada ou não, disse Reiner casualmente. Ryuma aprimorara suas habilidades ao longo da vida, e sua maestria com a espada já havia atingido o ápice.
Antes Reiner só sabia que ele era muito forte. Agora, ele simplesmente o considerava um monstro. Zoro também conhecia o estilo sem espada, mas seu poder era muito inferior ao de quando usava uma espada. Até mesmo a força demonstrada por um Zoro com 2 espadas era diferente da de um Zoro com 3 espadas. Ryuma havia verdadeiramente alcançado o estado de homem e espada como um só. Para ele já não fazia diferença se possuía ou não uma espada. Ou melhor, ele já havia se transformado em um espadachim. Lamentavelmente, embora a habilidade com a espada melhorasse com a idade, a capacidade física inevitavelmente declinava após o seu auge. A esgrima e o preparo físico jamais poderiam atingir o ápice simultaneamente. Mesmo que sua maestria com a espada fosse incomparável no mundo, o Ryuma idoso não era necessariamente mais forte do que sua versão mais jovem, mas os mortos-vivos não tinham esse problema. A melhoria que Reiner fez nos atributos físicos de Sukuna estava apenas esperando por Miel ou por um Zoro adulto. Se no futuro Zoro derrotasse Miel e se tornasse o espadachim mais forte do mundo, apenas para descobrir que ainda não conseguia derrotar um morto-vivo. Reiner achou aquilo bastante engraçado. Ele reprimiu um sorriso e disse para Zoro: "Você pode usar a Shuzui por enquanto. É o mesmo tipo de espada que você costuma usar. Se você não está acostumado com ela, significa apenas que ainda precisa praticar. Mais importante ainda, você não tem dinheiro para comprar uma espada." Ao ouvir isso, Zoro revirou os olhos, enquanto olhava para Shuzui em sua mão e não pôde deixar de se perder em pensamentos. Shuzui era uma boa espada, sem dúvida, mas era estranhamente pesado. Ele realmente não estava acostumado com aquilo no início. Agora era muito mais confortável de usar, mas ele ainda não tinha chegado ao ponto em que parecia uma extensão do seu braço. Talvez quando eu conseguir dominá-lo, minha força seja suficiente para igualar a do Ryuma daquele ano. Zoro pensou consigo mesmo. Ainda bem que não preciso pedir dinheiro para esse desgraçado, senão com certeza ia ouvir uma enxurrada de comentários sarcásticos. Obrigado. É um bom substituto para o Kitetsu. Essa Sandai Kitetsu? Pensei que sua Yubashiri tivesse quebrado, disse Reiner, lançando um olhar estranho para uma espada com bainha preta em sua cintura, pensando que fosse Kitetsu. Além de Vado e Shimonji, que lhe era mais familiar, ele não havia prestado muita atenção aos outros dois. Ei, essa espada não é amaldiçoada? Se ela quebrar, não vai nos trazer azar, vai? Perguntou Reiner, olhando com grande interesse. Um canto da boca de Zoro se curvou num sorriso enquanto ele dizia friamente: "Uma simples espada não pode amaldiçoar uma pessoa." "Pode sim. O cruzamento do Miel", disse Reiner de repente. O rosto de Zoro escureceu instantaneamente. "Se você mencionar isso de novo, eu definitivamente vou te matar." "Bem, isto também é bom." Reiner deu uma risadinha. "Considere Shuzui um investimento de todos nós no futuro espadachim número 1. Leve-o ao topo, Zoro." "Um investimento de todos?" A brisa primaveril soprou entre as folhas farfalhantes, erguendo o canto da boca orgulhosa de Zoro. "É claro que chegarei ao topo como o espadachim número 1, Vado e Shimonji e o Bashiri e agora Shuzui." Embora fossem todas espadas que lhe foram dadas por outros, parecia uma ótima ideia levá-los ao topo. Em pouco tempo, os dois já conseguiam avistar o Bosque 46 nos arredores de Sabaldi. O chão estava repleto de destroços de pacifistas. Luffy e os outros já haviam embarcado no Mary, que estava coberto de casacos. Nas ruínas não muito distantes, uma grande multidão de pessoas se reunirá, olhando de longe com expressões fanáticas como se tivessem visto um ídolo. No navio, na beira do convés, Nami segurava um manual de instruções. Embora já tivesse pilotado uma nave blindada uma vez, 2 anos haviam se passado e ela se esquecera de muitos detalhes. Rayleigh é muito atencioso. Ele chegou a aplicar o revestimento bem cedo. Luffy e os outros só chegaram hoje, e fizeram o revestimento no caminho de volta. Há 2 anos, Reiner havia desmontado uma árvore aqui, mas felizmente os manguezais estavam originalmente flutuando no mar e não morreriam tão facilmente. Depois que Rayleigh revestiu o navio deles naquela época, ele encontrou um Sea King para puxar a árvore até a ilha Kuja. Hoje, após 2 anos, podemos considerar o retorno desta árvore de mangue ao arquipélago de Sabaldi. Hahaha, Nami, olha só. Luffy agachou-se no parapeito, sorrindo e revelando seus grandes dentes brancos, e apontou para a multidão na ilha, rindo alegremente. Agora somos super famosos. Idiota, o que há para se alegrar? Nami puxou a bochecha dele com irritação e depois soltou com um estalo. Qual a vantagem de um pirata ser famoso? Não é como se você pudesse usar a própria cabeça para ganhar dinheiro. Para onde quer que você vá, você é reconhecido, aí chegam os fuzileiros navais, e então começa a luta e a fuga. Foi um transtorno terrível. A propósito, Luffy. Chopper pulou no ombro dele e disse alegremente: "Ouvi dizer que nossas recompensas aumentaram." "Ah, eu sei disso." Luffy assentiu com um sorriso. "Depois do primeiro ano de treinamento, Rayleigh me levou para viajar por 1 ano. As recompensas de todos estão no dormitório. Espere por mim." Luffy saltou do parapeito e correu para o dormitório da proa. Chopper caiu no gramado e observou enquanto ele saía com uma pilha de cartazes de procurado. Luffy espalhou todos os cartazes de procurado na grama. O grupo se reuniu ao redor. Alguns deles já sabiam das mudanças nas recompensas. Por exemplo, Nami descobriu em Alabasta. Robin, que sempre prestava atenção aos jornais, e Brook, que vinha se apresentando pelo mundo todo. Todos eles aumentaram em 100 milhões. O meu agora está em 130 milhões. Usopp disse com um sorriso feliz, pegando seu próprio cartaz de procurado.
Comparando as recompensas de 2 anos atrás, o aumento para todos foi praticamente o mesmo. Uau! Olha só isso, olha só isso! Frank exclamou, pegando um cartaz de procurado em cada mão. Neles estavam impressas as fotos de Reiner e Luffy, respectivamente. 3 dígitos, 6 dígitos, 9 dígitos. 800 milhões de berris. Chopper cobriu o rosto, com os olhos arregalados. Vocês dois aumentaram em 300 milhões de berris, Luffy. Hehehe, o que você acha? Incrível, né? Disse Luffy com uma risada orgulhosa e alegre. Na verdade, os valores específicos foram: Monk D. Luffy, 850 milhões berris. Cobra Negra Reiner, 820 milhões de bagas. Um aumento considerável de 300 milhões de berris para ambos. As recompensas dos demais foram as seguintes: Zoro, 300 milhões de berris. Sanji, 260 milhões de berris. Nami, 230 milhões. Robin, 180 milhões de bagas. Frank, 140 milhões de berris. Usopp, 130 milhões berris. Riacho, 130 milhões de bagas. Todos eles aumentaram em 100 milhões de berris, exceto uma certa rena. Este é meu. Chopper pegou seu cartaz de procurado, com as mãos tremendo de excitação. Será que finalmente vou ultrapassar os 100 milhões? Nami e os outros que já sabiam suas recompensas, lançaram olhares de pena para ele. Animal de estimação, Chopper, o amante de algodão doce. Recompensa: 50 bagas. Nem sequer mudou. Tapa? Chopper rugiu mostrando os dentes e atirou o cartaz de procurado com força no chão. Eles nem me tratam como gente. Pelo menos me tratem um pouquinho, seus bastardos. Neste momento, no novo quartel-general da Marinha, em New Marineford, em um determinado escritório, um corpulento oficial da Marinha com barba por fazer e o epíteto de Rei Deva Cabeça de Onda, estava sentado atrás de sua mesa de escritório. Tendo acabado de cumprir suas obrigações, ele abriu uma gaveta e retirou o cartaz de procurado que estava no topo de uma pilha de cartazes da tripulação do Chapéu de Palha. Cavaí. Os olhos do Rei Deva Cabeça de Onda se transformaram em corações ao olhar para a foto de Chopper e seu rosto corou. Capítulo 244. Içando velas. O céu estava limpo. O Mary, atracado na costa, foi atraindo gradualmente mais e mais pessoas. Após uma longa espera, 2 figuras finalmente se aproximaram em alta velocidade. Olha lá. São o Reiner e o Zoro voltando. Usopp, com sua visão aguçada, apontou para as copas das árvores ao longe e gritou: Eles estão vindo! Eles estão vindo! Será que finalmente vamos ficar todos juntos? Ao ouvirem a voz, os outros também se reuniram rapidamente ao redor. Reiner! Zoro! Luffy subiu na grade, ergueu os punhos cerrados e começou a gritar de longe. Sua voz chegou aos ouvidos dos dois e também foi ouvida por muitos espectadores próximos. Um após o outro, eles ergueram os olhos em busca do lendário grande pirata, que diziam estar à altura dos melhores espadachins do mar. Eu o vejo. É mesmo Roronoa. Que legal. Um jovem se emocionou até as lágrimas. Pensar que hoje pude ver a tripulação do Chapéu de Palha pessoalmente. E a Ralharra. Um pirata de aparência rude sorriu, revelando uma boca cheia de dentes grandes e brancos como a neve. Muitos deles são do nosso East Blue. Ei, sério? Você os conhece? Não, eu não os conheço, respondeu o pirata de aparência rude com uma gargalhada sonora. TCH então do que você se orgulha tanto? Piratas do mar mais fraco. Os olhares invejosos dos espectadores transformaram-se em desprezo. Tão lindo! Uma fã com algumas sardas nas bochechas tinha corações nos olhos e acenava freneticamente para o céu. Lord Reiner, eu te amo. Os dois saltaram entre as copas das árvores em alta velocidade e, num instante, aterrissaram no Mary. Estou de volta, pessoal. Baki. Reiner pousou no deck com um sorriso, examinou a área e disse suavemente: Quanto tempo? Vocês todos parecem muito mais maduros. Você também não é nada mal, Reiner. Iô, quanto tempo, Reiner-san. O grupo se reuniu ao redor. Brook tirou o chapéu e o cumprimentou. Chopper se espremeu por entre os dedos e pulou em cima de Zoro, todo animado. Quanto tempo, Zoro? Zoro, o que aconteceu com o seu olho? Perguntou Usopp, olhando para o olho esquerdo dele com uma expressão confusa. Bem, eu machuquei em uma batalha, disse Zoro com um sorriso despreocupado. Não é nada sério. Parece bem másculo, disse Robin com um leve sorriso. Essas palavras fizeram um canto da boca de Zoro se curvar para cima, e ele sentiu um certo orgulho por dentro. Reiner, o que é isso? Uma cobra. Chama-se Apis. É um animal de estimação que eu e a Nami estamos criando. Nós o capturamos em Alabasta. Você foi para Alabasta? Você viu a Vivi. Após 2 anos, toda a tripulação se reuniu. A alegria em seus corações era indescritível, e eles não paravam de falar, um após o outro. Espere, Reiner acenou com as mãos timidamente. Vamos conversar enquanto comemos. Se continuarmos conversando, não conseguiremos zarpar hoje. Nami olhou para Luffy e sorriu. Está tudo pronto. O que você acha, Luffy? Hehehe, já que todos estão aqui. Luffy saltou para cima da figura de proa em forma de cabeça de ovelha à frente, virou-se, respirou fundo, abriu os braços e as pernas e gritou: Destino, novo mundo, içar velas. Sim, numa tarde ensolarada. O Mary afastou-se das suaves correntes marítimas e navegou lentamente para longe do arquipélago Sabaldi, com a sua camada externa a inflar-se à medida que começava a submergir nas profundezas do mar.
Ao mesmo tempo, na segunda metade da Grand Line, este era o domínio dos fortes, onde o clima era extremamente rigoroso, o mar mais perigoso do mundo. Até hoje, apenas o rei dos piratas Roger conseguiu conquistá-la, completando uma viagem inteira pela Grand Line. Em comparação com o Novo Mundo, a primeira metade da Grand Line poderia até ser chamada de paraíso. Em meio ao mar revolto, um enorme veleiro branco em forma de baleia cavalgava contra o vento e rompia as ondas. Ao longe, vários navios de vigilância da marinha o seguiam. Reportando-me ao quartel-general. Os piratas do Barba Branca zarparam e estão rumando para a entrada do Novo Mundo, relatou um jovem contra-almirante a bordo de um navio de guerra em Undendemushi. Eles eram a unidade de vigilância dos fuzileiros navais. Seu trabalho diário era ficar de olho nos movimentos dos imperadores do mar o tempo todo. Esses piratas, que possuíam o poder de destruir facilmente um país, poderiam causar um incidente de proporções mundiais a qualquer momento. Para esses imperadores do mar, sem uma ordem do governo mundial, os fuzileiros navais não tinham permissão para declarar guerra contra eles. Mas eles precisavam ter um controle firme de seus movimentos para poderem enviar tropas a tempo em momentos críticos. Clique. Suspiro, que trabalho arriscado e ingrato. O contra-almirante suspirou após desligar o Dendemushi. Tirou um charuto do bolso, levou-o ao nariz para uma profunda tragada, depois o colocou na boca e murmurou para si mesmo. Eu realmente deveria ter me demitido deste emprego há 2 anos. Quem sabe, um dia eles podem ficar de mau humor e nos eliminar com um aceno de mão. Contra-almirante. Contra-almirante. Fomos vistos. Um fuzileiro naval veio correndo, tropeçando, e só conseguiu prestar continência depois de gritar em pânico. A testa do contra-almirante escureceu e ele imediatamente deu uma ordem em voz alta: virem-se e fujam. Recuem. Droga. Esse dia não podia chegar tão cedo, podia? Os poucos navios de reconhecimento deram meia volta rapidamente. Seus navios eram pequenos, ágeis e velozes. Caso contrário, não ousariam vigiar o imperador dos mares. Eles recuariam imediatamente ao serem descobertos. Não esperavam conseguir despistar o inimigo com tanta rapidez, mas enquanto este não se desse ao trabalho de persegui-los, teriam uma chance de sobreviver. No Moby Dick, 3 pessoas estavam de pé na grande proa branca. Uau! Eles estão fugindo. À esquerda, uma mulher com longos cabelos em tons de azul e branco, carregando um porrete preto com pontas, olhava para fora. Hahaha, eles devem ter se assustado com o meu nome imponente Rio Yamato, orgulhoso. O mar é realmente emocionante. Pare de se iludir. À direita, Marco estava de pé com as pernas afastadas, uma mão na cintura, e disse com um leve sorriso: Jimbe já os fez recuar. Provavelmente levará alguns dias até que encontrem nossos rastros novamente. Ah, esses fuzileiros navais são tão problemáticos. Uma onda é repelida e outra vem, disse Ace, olhando para o mar com uma expressão calma. Comparado a 2 anos atrás, ele havia se livrado do último traço de imaturidade e parecia mais maduro. Ele também havia deixado crescer uma barba por fazer um pouco mais áspera no queixo. Desde que Akainu assumiu o cargo, os fuzileiros navais passaram a vigiar os 4 imperadores ainda mais de perto, às vezes até mesmo liderando tropas pessoalmente. Seu estilo era como o de um cão raivoso, mordendo qualquer um que visse. Muitos piratas pereceram sob seu magma, nem mesmo seus ossos restaram. Luffy e os outros devem entrar no Novo Mundo em breve. Ao pensar em Luffy, um pouco de cor retornou aos olhos calmos de Ace. Para se destacar no Novo Mundo, não há nada mais rápido do que arrumar briga com o Imperador do Mar. Nossa, esse é o irmãozinho do Ace, né? Eu te ouço falar dele há anos. Os olhos de Yamato brilharam de entusiasmo. Sempre quis conhecê-lo. Vamos lutar contra eles então? Estou ansioso por isso, uma batalha contra outros piratas. Eu realmente não esperava que você fosse um maníaco por batalhas. Marco levou a mão à testa e disse, impotente, será que a 2ª divisão da nossa tripulação está sob algum tipo de maldição? Desde a batalha no país de Wano, Yamato se juntou a eles e participou de muitas batalhas. Sua força descomunal subjugou todos os membros. Aliada à sua personalidade direta e heroica, ela rapidamente se enturmou com todos e conquistou o reconhecimento para servir como capitã da 2ª divisão. De Oden a Ace a Yamato. Marco era uma constante inabalável, enquanto os comandantes da 2ª divisão eram voláteis. Ele já tinha visto 3 comandantes de 2ª divisão, e cada um deles era um idiota impulsivo. Parecia mesmo que eles estavam sob algum tipo de maldição. Hahaha, isso é claramente o destino, Marco. Ace sorriu, então se virou e caminhou em direção à cabine. Vamos lá. Já se passaram 2 anos. Também estou ansioso para ver o quanto Luffy cresceu. Ei, Ace, vamos para a Ilha dos Homens Peixe para encontrá-las? Será que existem sereias realmente lindas lá? Gritou Yamato enquanto seguia. Marco não conseguiu evitar dar mais uma olhada nas costas de Ace. Comparado ao período logo após a guerra, o atual Ace poderia realmente se sustentar sozinho e liderar toda a tripulação pirata. Tudo graças a uma viagem ao East Blue um ano atrás. Depois de voltar de lá, Ace pareceu ter se iluminado da noite para o dia. Ele rapidamente se livrou da tristeza causada pela morte de Pops, e seu crescimento também foi meteórico. Dadan, hein? Que mulher mágica! Um olhar de satisfação surgiu no rosto de Marco. Ele colocou as mãos nos bolsos e caminhou lentamente até lá. Ei, essa é a cidade natal do Jimbe. Não arrumem confusão por lá. Capítulo 245, Reiner. Oh não, eu me tornei uma Dara dos 6 caminhos.
No convés do Merry, que acabará de submergir na água, a tripulação estava sentada, cada um compartilhando suas experiências dos últimos 2 anos. À medida que desciam gradualmente, a luz do sol vinda de cima lutava para penetrar, e uma escuridão sem fim o seguia como uma sombra. Tum tum tum. Sanji, que acabará de terminar de cozinhar, saiu da sala de jantar do 2º andar, com o rosto sombrio enquanto olhava para o grupo. Pessoal, o jantar está pronto. Chegando. Luffy deu um pulo, radiante de alegria, e estendeu a mão para agarrar o corrimão do 2º andar e voar para cima. Jantar, jantar. Os outros também se levantaram e o seguiram, alguns apressados, outros caminhando lentamente. Apenas Reiner, que estava preso ao olhar de Sanji, permaneceu sentado onde estava, sorrindo meio sem jeito. O reino Kamabaka era um lugar que Kuma havia escolhido e não tinha nada a ver com ele, mas, como esperado, Sanji ainda guardava rancor. Chegou a hora de resolvermos isso, Reiner, disse Sanji, acendendo um cigarro. Uma fumaça branca subiu lentamente enquanto ele continuava em voz baixa e pausada. Você tem ideia do meu estado de espírito durante aqueles 3 dias em que fui arremessado pelos ares? A ideia de ser o único homem na ilha fazia com que inúmeras cenas de êxtase romântico lhe viessem à mente sempre que fechava os olhos. 3 dias inteiros de fantasia. E o resultado? O que o aguardava era um golpe cruel da realidade. Um golpe impiedoso em sua própria masculinidade, fazendo-o perder uma das emoções mais preciosas de um homem. Você não precisa encontrar razões ou desculpas para mim. Um chute. Apenas um chute. O fogo de uma erupção vulcânica queimava nos olhos de Sanji, e até o cigarro no canto de sua boca se torceu. Contanto que você leve este chute meu, este assunto estará encerrado. Por trás da porta da sala de jantar, Luffy e os outros espiaram um a um, com a garganta tremendo, olhando com um medo persistente para Sanji, que parecia estar em chamas. Em seguida, lançaram um olhar de pena para Reiner, acenando com a cabeça como que para lhe dizer: vá em frente, não se preocupe, nós cuidaremos do seu funeral. Como forma de encorajamento. É assim mesmo. Um suspiro ecoou no ar silencioso. Reiner levantou-se lentamente e olhou diretamente nos olhos de Sanji, dizendo com leveza: já que você colocou dessa forma, então que venha. Uma boa resolução, disse Sanji, com um sorriso frio no canto da boca, enquanto magma escaldante cobria sua perna direita. Para garantir que eu pudesse te matar com um chute, treinei com toda a minha força todos os dias durante esses 2 anos. Quando eu fui embora, todas as montanhas daquela ilha tinham sido arrasadas por mim. Finalmente aperfeiçoei esse chute infalível. Voxax! Uma aura majestosa, acompanhada pela luz do fogo, elevou-se aos céus. As chamas escaldantes do sol cobriram todo o corpo de Sanji. Ele saltou no ar, seus pés chutando o ar com o som explosivo de um trovão. Diante do chute voador fulminante, o olhar de Reiner tornou-se sério. Ele assumiu uma postura de cavalo, semi-agachado, e tensionou todos os músculos do corpo. Esse chute é muito forte. Sinta a minha dor. O rosto de Sanji estava feroz, uma luz vermelha escura e intensa envolvendo seu corpo. Diante dos olhos aterrorizados de Reiner, era como se a cabeça de um dragão feroz estivesse avançando em sua direção. Perna de vento do deus demônio do inferno. Boa noite, Kai. Ei, espera aí. Reiner não conseguiu se conter e soltou um palavrão. Que tipo de golpe é esse? Você está tentando encerrar a série com um único chute? Você já pagou as malditas taxas de direitos autorais? Vá para o inferno. Bang. Sanji rugiu de raiva quando seu chute atingiu o peito de Reiner em cheio. Svi. A força aterradora lançou seu corpo para fora a uma velocidade invisível a olho nu, perfurando a membrana do navio e rasgando a água do mar, desaparecendo instantaneamente na escuridão sem fim. Silvo. Luffy e os outros inspiraram profundamente o ar gelado, seus rostos pálidos e seus olhos arregalados de terror. Sanji é assustador. O corpo inteiro de Chopper tremia incontrolavelmente. Ele fungou com força, os dentes batendo enquanto gaguejava. Reiner ainda está vivo? Ele provavelmente está morto. O rosto de Robin estava sereno enquanto ela dizia com leveza. Mesmo que ele tivesse sobrevivido, teria se afogado ou sido despedaçado por um rei do mar. Não diga coisas tão assustadoras, Robin, disse Nami, levando a mão à testa. Ela acenou impotente para a cobra ao seu lado. Vá pescá-lo, Apis. Silvo. Apis estalou sua língua bifurcada e acenou com a cabeça, depois enrolou o corpo e disparou para fora da membrana da nave, nadando rapidamente na direção em que Reiner havia voado. Na parede de um vulcão subaquático, uma figura patética estava incrustada. Reiner, quase inconsciente, estendeu os membros, observando com a visão turva o Merry descer lentamente. Hoje fiz cosplay de Madara novamente. Uma pena. Dessa vez foi o episódio em que eu apanhei. Reiner ficou boquiaberto enquanto se engasgava continuamente com a água do mar, até que Apis chegou, o puxou para fora da parede e o arrastou de volta para o Merry. Bang! Puvá! Tosse, tosse, tosse. De volta ao navio, Reiner deitou-se na grama, tossindo continuamente a água do mar que saía de seus pulmões. Depois, simplesmente ficou deitado no convés, em posição de estrela do mar. Em termos de técnicas de perna, eu, Reiner, estou disposto a afirmar que você é o mais forte. Do que você está falando, seu idiota? Nami aproximou-se e agachou-se ao lado do rosto dele. Seus seios fartos ocupavam todo o campo de visão de Reiner. Quem te mandou enganar todo mundo? Você teve o que merecia, disse Nami, beliscando e puxando a bochecha dele, antes de se levantar. Vamos, hora de comer. Ao chegar à sala de jantar,
todos já estavam sentados à mesa. Luminárias de LED brilhantes a decoravam como um lustre. Luffy, como de costume, estendeu a mão para pegar comida, inclinou a cabeça para trás, enfiou-a na boca, mastigou aleatoriamente e engoliu tudo de uma vez. Você está aqui, Reiner. Venha e coma logo. Reiner, por aqui, por aqui. Usopp e Chopper acenaram para ele com entusiasmo. Uma parte de sua comida já havia sido colocada em um assento vazio. Um prato de arroz com curry, com algumas fatias de bife rosado grelhado também dispostas no prato de carnes. Reiner puxou uma cadeira e sentou-se, olhando para a comida à sua frente com indiferença. Já se passaram 2 anos. Por que vocês estão todos tão entusiasmados? Não seja tão formal conosco. Isso mesmo, isso mesmo. Não seja tão formal, disse Chopper, erguendo uma garrafa de vinho com seus 2 cascos para lhe servir uma taça, e sorriu. Coma logo, Reiner. O serviço é bastante atencioso. Reiner não fez nenhum movimento, mas, diante dos olhos deles, tirou 2 moedas de ouro da carteira e as jogou para o ar. Uma pequena gorjeta para vocês. Uau! Ai ai! Os 2 olharam para cima animados, completamente alheios ao fato de Reiner ter trocado rapidamente a comida entre eles. Após apanharem as moedas de ouro, os 2 trocaram olhares, tapando a boca e rindo com malícia. Então não serei educado. Sob os olhares curiosos de Usopp e Chopper, Reiner começou a comer sem se preocupar com nada. A comida de hoje está ainda mais aromática. A culinária do Sanji melhorou muito. Ao verem Reiner desfrutando de sua refeição sem qualquer anormalidade, os 2, que aguardavam um bom espetáculo, trocaram olhares. Espera, o wasabi já venceu? Será que ele aguenta tão bem pimenta assim? A mesma pergunta surgiu na mente de ambos. Alguns segundos depois, ufa, ufa, diversos jatos de vapor branco irromperam de seus 7 orifícios. Os rostos de Chopper e Usopp ficaram instantaneamente vermelhos como um pimentão. Tão picante. Eu vou morrer, voxas, voxas. 2 colunas de chama subiram aos céus. As 2 abriram bem a boca e cuspiram fogo, correndo em círculos ao redor da mesa de jantar, fazendo todos gargalharem. Purra! 2 idiotas. Usopp, Chopper, tem água aqui. Assim que os 2 passaram correndo, Reiner imediatamente entregou-lhes 2 copos de água. Uau! Obrigado, Reiner. Chopper deixou escapar lágrimas de gratidão, pegou a água às pressas, inclinou a cabeça para trás e a virou de uma vez. Nunca mais farei isso, PFFT. É água fervendo, seu desgraçado. Você está tentando me matar. Purra! Aquela rena idiota está me matando. Capítulo 246. Um jogo secreto com Nami. Após o jantar, enquanto o navio ainda estava submergindo, dezenas de mortos-vivos com esfregões e trapos começaram uma limpeza completa do Merry por dentro e por fora. Muita tralha inútil foi retirada do navio, a qual Reiner transformou diretamente em lixo oceânico e jogou fora. No gramado, Luffy, Chopper e Usopp estavam brincando. Frank e os outros conversavam no bar, no convés de popa. Digo-lhe, será que vocês 2 estão se esforçando demais? Nami recostou-se numa espreguiçadeira, tomou um gole do suco que estava na mesa ao lado e observou os 2 que treinavam com afinco. É um reencontro raro hoje em dia, e no momento em que você se senta, está aqui brincando com esses pedaços de ferro. Ufa, não é que eu queira. Bang. Reiner largou a barra, olhou de relance para Zoro e suspirou. É tudo porque esse idiota é competitivo demais. Quando o vejo treinando não consigo me conter. Ele jamais imaginara que haveria um fenômeno de involução mesmo após a transmigração. TCH. Então é melhor não olhar. Zoro zombou. Após terminar uma série de golpes de espada, largou o haltere de uma só cabeça que segurava. Esquece. Por hoje é só. Me ajude a guardar essas coisas. Vou sentar um pouco lá fora, disse Reiner, tirando a toalha para enxugar o suor, pegou as roupas penduradas ao lado e as vestiu. Depois que Zoro saiu, Reiner se aproximou de Nami e sentou-se. Ele tomou um gole do suco dela e disse suavemente, seu quarto está arrumado. A sala de mapas. O que você está planejando? Quero você. Quem te perguntou isso? Nami arrancou o copo de volta irritada. Ninguém a bordo jamais ia à sala de mapas dela, exceto Reiner, que se esgueirava por lá de vez em quando. Suas intenções eram óbvias. Ela olhou para a bússola, observou a corrente marítima, depois franziu os lábios e virou o rosto, murmurando. Chegaremos em menos de 2 horas. 2 horas não são suficientes? Reiner sorriu gentilmente, levantou-se e beijou a bochecha de Nami. Vou tomar um banho. Espere por mim na sala de mapas. Um leve e familiar aroma de suor invadiu suas narinas. O coração de Nami estremeceu, e uma imagem encantadora surgiu inevitavelmente em sua mente. Ai! Nami segurou a mão de Reiner com a garganta tremendo. Ela fez uma pausa e disse em voz baixa, não precisa. Vamos subir. Reiner a observou com grande interesse por alguns segundos. Ele estendeu a mão, pegou-a no colo como uma princesa e subiu as escadas laterais do navio até o 2º andar. Nami, quero te ver vestida de empregada doméstica. Onde é que eu ia arranjar uma roupa dessas, seu idiota? Disse Nami, irritada. Apis já o colocou lá. Um instante depois, dentro da sala de cartas náuticas. As diversas paredes de madeira estavam cobertas de cartas náuticas meticulosamente desenhadas por Nami. Num canto, vários instrumentos de medição estavam cuidadosamente organizados. O quarto não era grande, tinha apenas cerca de 10 metros quadrados. Havia mesas encostadas em 3 paredes e um sofá de couro azul encostado em uma parede.
Nami ajoelhou-se sobre a longa mesa que estava limpa, de costas para Reiner. No conjunto sexy em preto e branco, o decote com detalhes em renda mal conseguia conter os mamilos brancos como jade que ameaçavam escapar. Sob a minissaia, uma visão encantadora se revelava vagamente. Com os 10 dedos entrelaçados à sua frente, Nami virou a cabeça, seus olhos marejados olhando para cima. Reiner inclinou-se e deu-lhe um beijo profundo. Longo tempo. Após se separarem deixando um rastro de luz cintilante, eles se tocaram novamente, ainda que a contragosto. Essa era uma atitude carinhosa que as garotas gostavam de usar para expressar seu amor, e Nami não era exceção. Reiner, está tudo bem. Nami exalou suavemente uma baforada de ar branco e quente. Entrando no clima, ela fechou os olhos, seus longos cílios tremendo levemente. Sua figura graciosa também começou a se alinhar com a de Reiner. O dedo de Reiner prendeu-se na renda, deslizando suavemente, pronunciando um grito longo, leve e delicado de fênix. Um rubor carmesim espalhou-se por seu rosto, tingindo a pele clara de seu pescoço. Nami começou a inclinar a parte superior do corpo para a frente, com seus longos e macios cabelos alaranjados cobrindo o rosto com a mesa. Reiner estendeu a mão e afastou as mechas de cabelo que grudavam em sua bochecha, seus 2 dedos acariciando seu rosto e movendo-se para o canto de sua boca. O que você ainda está esperando? Vendo-a imóvel, Reiner ergueu a outra mão e, sem qualquer piedade, deu um tapa na bochecha que estava sendo constantemente acariciada. Os sons nítidos sucessivos deixaram tudo ainda mais vermelho. Eu sei. Os olhos de Nami estavam turvos. Ela entreabriu os lábios e soltou uma baforada de ar branco. Um quarto de hora depois. Rangido. A porta do quarto se abriu. O tampo da mesa havia sido restaurado ao seu estado original. Nami já havia trocado de roupa, vestindo shorts jeans e uma regata azul curta. Ela parou em frente ao espelho e jogou os longos cabelos para trás. Depois de se limpar da cabeça aos pés e verificar se não havia nenhum lugar esquecido, ela deixou uma sacola de lenços de papel e saiu. Reiner pegou a sacola, fechou a porta e saiu. Com boas maneiras, queimou-a para destruí-la, não gerando mais nenhum lixo insignificante para este vasto oceano. A uma profundidade de 10.000 metros sob o mar, uma caverna incomparavelmente imensa atravessava toda a linha vermelha. Para os piratas, esta era a entrada para o Novo Mundo. A Ilha dos Homens-Peixe estava localizada dentro deste gigantesco buraco abissal. O Mary, sob o controle dos mortos-vivos, navegou lentamente pela gigantesca abertura por um tempo, como uma formiga entrando voluntariamente nas fauces abissais de um rei do mar. Ali a escuridão ao redor era ainda mais densa. Eles precisavam estar constantemente em alerta para evitar que a membrana do navio fosse cortada pelos recifes irregulares. Felizmente, Reiner havia libertado um grande número dos queridinhos do oceano, os mortos-vivos tritões, para escoltar o navio, evitando todos os perigos possíveis, um a um, exceto por um certo povo desavisado. Na proa, Luffy, Zoro e Sanji estavam no convés de proa. Com as mãos no queixo e a cabeça inclinada, eles olharam com expressões pensativas para um grande polvo amarelo que emergiu da escuridão à distância, aparentemente se preparando para atacá-los. O lendário monstro gigante das profundezas, o terror dos mares, o Kraken. O que devemos pensar disso? Vamos grelhar. Não grelhe tudo, seu capitão idiota. Sanji retrucou Luffy. Ele avaliou as várias partes do Kraken e disse, mas os tentáculos ficariam ótimos grelhados. Quanto ao resto, deixe-me pensar. O Kraken ficou atônito por um momento. Aquele grupo de pessoas parecia diferente de todos os que ele já tinha visto. Sobre o que estariam conversando? Ah, bem, quem se importa? Mais importante ainda, eles ousam me desprezar. Os olhos do Kraken brilharam intensamente. Seus longos tentáculos contorcidos impulsionavam seu corpo enorme para frente com rapidez. O olhar de Luffy se concentrou. Ele sorriu, mordeu o polegar e começou a soprar diretamente nele. Terceira marcha. Deixa comigo. Isso também me poupará o trabalho de picar legumes, disse Zoro, segurando a bainha da espada com a mão direita no cabo, dando um passo à frente, pronto para atacar. O que você sabe sobre culinária, cabeça de musgo? Não desperdice meus ingredientes, disse Sanji, com uma luz vermelha acendendo em sua perna. O Kraken estendeu um tentáculo, cuja ponta se enrolou formando um punho, e golpeou o Mary com força, rompendo a superfície da água do mar. O trio formado por Luffy, Zoro e Sanji saltou ao mesmo tempo, preparando-se para enfrentar o ataque. De repente, um punho desceu do céu, subjugando instantaneamente os três. O que vocês três estão fazendo? Bang, bang, bang. Nami, com o punho fumegante na mão, mostrou os dentes e amaldiçoou furiosamente os três que agora estavam no chão, com as bitucas de cigarro no ar. Pensem no revestimento da nave antes de lutarem, seus idiotas. E vocês ainda estão usando a terceira marcha? Vocês querem morrer? Bum! Ao mesmo tempo, uma forte corrente marítima atravessou a água do mar, atingindo com violência o tentáculo que estava prestes a cair. Kairyu e Ponzioi. Arremesso de ombro com corrente marítima. A força poderosa fez o tentáculo do Kraken voar para trás. Um homem-peixe azul e gordo pousou na frente dele e disse com voz grave. Volte. Essas pessoas são minhas amigas. Capítulo 247. Crise na Ilha dos Homens-Peixe. Jinbe? Reiner lembrou-se dos mortos-vivos que estava prestes a enviar. Ao ver Jinbe nadando em sua direção, ele também saltou do segundo andar para o convés. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar com Ace e os outros? Muito tempo sem ver.
Jimbe subiu ao convés, primeiro observando a tripulação e cumprimentando-os, depois se virou para Reiner e respondeu. Desta vez vim para resolver alguns problemas na Ilha dos Homens-Peixe. O que aconteceu com a Ilha dos Homens-Peixe? Perguntou Nami. É uma guerra civil. Um sujeito chamado Odd Jones liderou os Homens-Peixe do distrito dos Homens-Peixe em uma rebelião. Jimbe não os tratou como forasteiros e contou-lhes tudo a verdade. Reiner ouvia, perdido em pensamentos. O acordo para treinarem por 2 anos foi feito após o incidente em Impel Down, alguns dias depois do que na história original, o que também fez com que o reencontro deles acontecesse com alguns dias de atraso. Segundo Jimbe, há cerca de um mês, Odd começou a capturar piratas que chegavam à Ilha dos Homens-Peixe em grande escala, escravizando-os. Tendo reunido um grande número de tropas, ele lançou um ataque surpresa ao Palácio Ryugu há alguns dias. Atualmente o exército de Netuno havia sido derrotado e os membros da família real capturados. Apenas a princesa Shiraoshi permanecia na torre de casca dura, que Odd já havia cercado. Todos os civis da ilha estavam sob vigilância, e todos os que resistiam eram presos na torre da prisão. Essa informação foi repassada a Jimbe por Atchan, que havia se infiltrado nas forças de Odd e o contatado secretamente. Ao saberem da notícia, os piratas do Barba Branca naturalmente correram do Novo Mundo para lá, já que esta era uma ilha sob sua proteção. Embora Barba Branca estivesse morto, a tripulação pirata não havia se dissolvido. Eles fizeram o possível para proteger os territórios que outrora abrigaram. Como porta de entrada para o Novo Mundo, a Ilha dos Homens-Peixe, que sofria com os ataques de piratas, era naturalmente uma prioridade máxima. Devido à urgência da situação, Jimbe, que era extremamente rápido na água, voltou correndo em um dia e uma noite. Ace e os outros ainda estavam para trás. No entanto, se Jimbe viajasse a toda velocidade, seria muito mais rápido que um navio. Ele já estava nadando há um dia e uma noite. Provavelmente levaria vários dias para Ace e os outros chegarem. Reiner fez uma estimativa mental. Além disso, eles ainda precisavam encontrar um local com manguezais de Yarukima para fazer o revestimento. Quando chegassem, os lírios do dia já teriam murchado há muito tempo. Odd também ousara agir com isso em mente. Afinal, os Homens-Peixe tinham uma vantagem natural debaixo d'água. Ele estava confiante de que a nave blindada de Ace e dos outros jamais conseguiria alcançá-los. Uma confiança mal depositada, isso sim. Então é assim que as coisas são. Luffy assentiu com a cabeça, sem saber ao certo se havia entendido ou não. Caminhou até Jimbe e disse com um sorriso, nesse caso vamos ajudar também. Tem certeza, Luffy? Zoro perguntou de repente. Não sou contra, mas é assunto de outro país. Nem sequer conhecemos a história toda e vamos interferir de forma precipitada. É preciso pensar bem nisso. Zoro tem razão, disse Jimbe, sem demonstrar qualquer desagrado ao ouvir isso. Em vez disso, assentiu em concordância com as palavras de Zoro. Agradeço muito seu sentimento, mas isto não é tão simples quanto uma batalha. A raiz da guerra civil vem se acumulando há muito tempo. Não quero envolver todos vocês nisto levianamente. Reiner sabia que a causa principal da qual Jimbe falava ainda era a complexa questão racial. Quer fosse Arlong ou Odd, mesmo que fossem derrotados, isso não impediria o próximo, e o seguinte, de aparecerem no futuro. O plano atual de Jimbe era primeiro tentar persuadir Odd e os outros, e só depois considerar lutar. Envolver-se, não tem problema nenhum. Luffy colocou as mãos na cintura, olhou para Jimbe com um sorriso e disse, embora eu não saiba o que aconteceu, você disse que somos amigos, certo? Isso já é motivo suficiente. O modo de pensar de Luffy não era tão complicado, e ele não conseguia pensar em coisas complicadas de qualquer forma. Ele tinha apenas um princípio para fazer as coisas, e esse princípio era seguir o seu coração. Ser pirata não era uma profissão com um estilo fixo. Alguns queriam queimar, matar e saquear, alguns eram obcecados por encontrar tesouros, alguns apenas queriam viver aventuras. Todos seguiam seus próprios corações. Ser pirata representava a liberdade de seguir o próprio coração. Se fosse preciso aderir a um estilo fixo para ser considerado um pirata, então ser pirata não seria liberdade, mas sim uma restrição. Luffy está certo. E o mais importante, o rosto de Sanji estava sombrio enquanto ele cerrava os punhos, de repente olhando para cima e gritando, a guerra pode ter desalojado tantas sereias. Elas devem estar esperando um cavaleiro para salvá-las agora mesmo. Não importa o que aconteça, não podemos ficar de braços cruzados assistindo. Preparem-se para dedicar suas vidas a mim, irmãs sereias. Como isso é mais importante, seu idiota? Tapa? Usopp deu um tapa na nuca de Sanji e praguejou, mostrando os dentes. Interferir na guerra civil de outro país por esse motivo? Essa sua obsessão é um tanto estranha, não acha? Isso. Jimbe também ficou sem palavras, mas o pensamento de Odd era tão extremo quanto o de Arlong. No fundo, ele não tinha certeza se conseguiria convencê-lo. Segundo o que Atchan disse ao telefone, a situação já era muito urgente. Se uma batalha começasse, ele ficaria completamente sozinho. O pensamento de Jimbe não era rígido. A tripulação do Chapéu de Palha era formada por companheiros com quem ele havia lutado lado a lado, e eles confiavam uns nos outros. Se a outra parte já estivesse decidida, pelo bem da Ilha dos Homens-Peixe, não recusaria repetidamente as suas boas intenções. Luffy. Jimbe olhou para Luffy com seriedade. Embora estivesse sorrindo, já conseguia ver a determinação nos olhos do outro. Nesse caso, ficarei eternamente grato por isso.
Dito isso, Jimbe sentou-se de pernas cruzadas, curvou-se e encostou a cabeça no chão em uma reverência, dizendo em voz baixa, Ace e os outros podem não chegar a tempo. Peço a sua ajuda. Uma dívida de gratidão. Não seja tão sério, Jimbe. Luffy ainda sorria levemente e estendeu a mão para Jimbe. Levante-se. Só queremos ajudar um amigo. Por falar nisso, a situação dos civis na ilha também não é boa. Gostaria de saber como Camille está, disse Reiner. A preocupação com a segurança de Camille também deixou os outros inquietos. Sanji estava ainda mais tomado pela raiva, seus olhos pareciam prestes a matar alguém. Se a irmã Camille for ferida, não importa quem seja, eu vou despedaçá-la. Isso mesmo. Parece que mesmo se não estivéssemos ajudando Jimbe, provavelmente não conseguiríamos evitar nos envolver. Nunca deixaremos impune ninguém que faça mal a Camille. Várias pessoas se manifestaram, uma após a outra. Yos. Talvez para fazer Jimbe se sentir melhor, Luffy cerrou o punho e o levou ao peito, gritando seriamente. Então está agora a grande batalha para ajudar o país de Camille e a carne. Espere um minuto, Luffy. Algo estranho foi misturado ao nome dessa operação, lembrou Reiner. Luffy gritou novamente. Então vamos chamar isso de Grande Batalha Sereia Homem Peixe Carne. Foi isso que você mudou? Tapa? Usopp deu um tapa na nuca dele com a lateral da mão e gritou, mostrando os dentes. Aquela coisa estranha ainda está aí. Ei! Ao observar o grupo rindo, Jimbe estava claramente um pouco perplexo. Quem é Camille? Uma certa jovem, sem se dar conta, aparentemente trouxe vários grandes apoiadores para a Ilha dos Homens-Peixe. Embora eu não saiba o que está acontecendo, já que a situação é essa, primeiro vou explicar toda a história para vocês. Com isso, Jimbe começou a contar a todos sobre a situação de Odd. Enquanto Mary ainda navegava, ele contou-lhes sobre a formação dos Piratas do Sol, juntamente com a história do herói Homem-Peixe, Fisher Tiger. Ele também mencionou o antigo ídolo de Odd, Arlong. Foi também nessa época que eles souberam o que havia acontecido na cidade natal de Nami, o que fez Jimbe se sentir ainda mais culpado. Quando Arlong foi capturado, foi Jimbe quem, como condição para aceitar o convite do governo mundial para se tornar um Shichibukai, o libertou. Ele jamais imaginou que isso causaria tanta desgraça. A respeito disso, Nami não culpou Jimbe por nada. O assunto com Arlong era passado. O passado era como fumaça, dispersa ao vento. Se isso não te ajudou a seguir em frente, então não fique remoendo o passado. Capítulo 248. A farsa do herói. Enquanto Jimbe falava, a tripulação ficou sabendo do incidente da guerra civil. Ao mesmo tempo, o Mary gradualmente saiu da escuridão e uma luz começou a aparecer à frente. Graças à árvore gigante Párvore do Sol Eva, que cresce perto da Ilha dos Homens-Peixe, capaz de transmitir a luz solar para as profundezas do mar, a Ilha dos Homens-Peixe, localizada no fundo do mar, também possui ciclos de dia e noite. A tripulação se levantou, maravilhada com a visão magnífica e esplêndida da Ilha dos Homens-Peixe, envolta em uma enorme bolha, flutuando nas profundezas do mar. Essa é uma bolha de dupla camada. Há uma camada de ar no meio. Jimbe tomou a iniciativa de se adiantar e explicar. Se vocês tentarem entrar à força, o revestimento da nave se desprenderá e se fundirá com a bolha externa, e então vocês cairão do céu. Quanto à entrada, ela deve estar fortemente guardada agora. Então ainda temos que lutar para entrar? Zoro disse com leveza, segurando o cabo de sua espada e olhando para a Ilha dos Homens-Peixe. Não, primeiro irei negociar. Jimbe olhou para o horizonte. Alguns homens-peixe já haviam avistado o navio deles e se aproximavam montados em bestas marinhas. Ele respondeu. Ainda tenho algum prestígio. Antes que nossa relação hostil seja confirmada, eles não ousarão me atacar. Por favor, esperem aqui, pessoal. Pelo menos antes do início da guerra, espero poder conversar com Odd e os outros pessoalmente. Nesse caso, tome cuidado, Jimbe disse Luffy, acenando com a cabeça para ele. Dito isso, Jimbe saltou para fora do casco do navio e nadou em direção aos outros, impulsionando-se com as pernas. Assim como Jimbe havia dito, como guardião da Ilha dos Homens-Peixe, tanto os Homens-Peixe quanto o povo do mar o respeitavam muito. Reiner percebeu que assim que se aproximou, os poucos Homens-Peixe montados em bestas marinhas acenaram com a cabeça respeitosamente para ele. Pararam e começaram a conversar. Ele não conseguia ouvir as vozes deles, mas percebeu um Homem-Peixe líder, de terno preto e cartola preta, lançando olhares de vez em quando, com os olhos sombrios repletos de hostilidade. Parece que a conversa não vai correr muito bem, observou Sanji, soltando uma baforada de fumaça e dizendo em voz baixa, precisamos estar preparados. Lutar contra homens-peixe debaixo d'água nos coloca em completa desvantagem. Levem todos vocês. Reiner lançou alguns corais bolha para o grupo, soprou uma bolha que pode salvar vidas para demonstrar como usá-la e disse com leveza. Dessa forma, você pode lutar na água do mar. Embora provavelmente não seja necessário, é só por precaução. Reiner sabia que a tentativa de paz de Jimbe tinha pouca chance de sucesso, mas não estava muito preocupado. A força da equipe de Odd. A avaliação de Reiner era de que sem tomar os esteroides energéticos, eles não eram necessariamente muito mais fortes do que a tripulação de Arlong. O plano de batalha, invadir a ilha e aniquilar o inimigo. Fácil. Uau! Deixa eu tentar. A voz de Luffy veio de um canto. Reiner e os outros olharam inconscientemente para o lado. Eles o viram soprar uma bolha para se envolver nela, como uma criança com um brinquedo novo, e pular ansiosamente do carrossel para brincar. Que legal, hahaha. Esquece. Vamos ignorar esse idiota por enquanto.
Nami suspirou impotente e então se virou para Reiner e Sanji perguntando, só por precaução, deveríamos nos infiltrar na Ilha dos Homens-Peixe para verificar a situação? Afinal, eles têm reféns. Como era de se esperar da senhorita Nami, muito atenciosa. Sanji tinha uma expressão bajuladora, gesticulando com as mãos como uma alga marinha balançando ao vento. Deixe essa missão comigo. Reiner pensou por um momento e disse, vamos nos dividir em 2 grupos. Um grupo lutará de frente para atrair a atenção, enquanto o outro aproveitará a oportunidade para se infiltrar e resgatar os reféns. Prefiro entrar sorrateiramente, disse Usopp, levantando a mão. Não, disse Zoro, agarrando pela gola e puxando Usopp, que estava com os olhos marejados, para perto. Vamos ver se você andou de folga nesses 2 anos. Em pouco tempo pareceu que as negociações do lado de Jinbe haviam chegado a uma conclusão ruim. Ele voltou nadando com uma expressão séria. Qual é a palavra, Jinbe? Eles só estão dispostos a me deixar encontrar com Odd. Recusam-se a deixar você entrar. Havia certa decepção nos olhos de Jinbe. Ele não esperava que o distrito dos Homens-Peixe tivesse sofrido lavagem cerebral por Odd a esse ponto. Ele fez uma pausa e acrescentou. No entanto, eles prometeram não iniciar uma guerra com você antes que os resultados da negociação sejam divulgados. Decidi entrar sozinho primeiro. Tudo bem. Já temos um plano. Reiner disse com semblante sério. Quanto a você, se as negociações fracassarem, sugiro que não faça nenhum movimento. Por quê? Está preocupado que eu não seja páreo para eles? Jinbe achava que Reiner estava preocupado com ele. Ele já havia descoberto com Achan que Odd possuía esteroides energéticos que podiam aumentar sua força. Para ser honesto, ele realmente não sabia que nível de força o outro poderia demonstrar agora, e ele estaria em pleno território inimigo, lutando sozinho contra muitos. Para garantir a segurança, seria melhor sair e se reagrupar com todos antes de elaborar um plano. Mas ele ouviu Reiner balançar a cabeça negativamente e mudar de assunto. Você optou por negociar porque espera minimizar o derramamento de sangue. Mais importante ainda, você também disse que a causa da guerra civil vem se acumulando há muito tempo. É uma questão racial, certo? Vendo Jinbe assentir, Reiner continuou. Esta pode não ser uma má oportunidade. Você pode até fingir que foi derrotado e capturado, para criar uma atmosfera entre os cidadãos de que ninguém pode deter a loucura de Odd. Por que eu faria isso? Jinbe ficou cada vez mais confuso. Bem, é aquela velha farsa, sabe? O país está em crise, e então aparece um herói, blá, 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 disse Reiner, coçando a cabeça. Esta é uma boa oportunidade para fazer com que mais homens-peixe mudem sua visão sobre os humanos. Conceitos profundamente enraizados são difíceis de mudar, mas crianças ignorantes admiram heróis. Mudar mentalidades não é algo que se consiga em 1 ou 2 gerações. Tenho certeza de que você entende isso melhor do que eu. Jinbe ficou em silêncio, apenas olhando para Reiner. Ele compreendeu o significado por trás de suas palavras. Sua mente voltou à cena da morte de seu irmão mais velho, Tiger. É ridículo, não é, Jinbe? Aquele homem apertou o peito, com os olhos cheios de lágrimas, e soltou um grito de lamento. Não consigo mais amar os humanos. Tiger não morreu porque os humanos se recusaram a lhe dar uma transfusão de sangue, como se comentava o mundo exterior, mas sim porque o ódio em seu coração o impedia de aceitar sangue humano. Um homem que dedicou sua vida à paz racial acabou morrendo consumido pelo ódio em seu próprio coração. Suas últimas palavras antes de morrer. Se eles tivessem escondido esse assunto para que seu ódio não se espalhasse para a próxima geração. Entendo o que você quer dizer, disse Jinbe, fechando os olhos. Ele soltou os punhos cerrados, baixou a cabeça e disse em voz baixa, obrigado. A que devemos agradecer? É uma questão insignificante. Mesmo que dê certo, e daí? Será que dá para mudar o mundo inteiro? Reiner não se preocupava. Paz racial, nem mesmo a ideologia de sua época conseguia alcançar tal coisa. Mesmo que todos os homens-peixe abandonassem seu ódio racial, o que aconteceria com os humanos lá fora? Essa estrada é longa demais. Quem sabe que utilidade terão no futuro as pequenas coisas que estamos fazendo agora, disse Reiner balançando a cabeça. Eliminar a discriminação racial em todo o mundo era tão difícil quanto ascender aos céus. Não, os países ascenderam ao céu centenas de vezes, mas a discriminação racial não desapareceu. Sim, essa estrada é muito longa, mas... Jinbe virou a cabeça e caminhou lentamente em direção à borda do navio. Sem olhar para trás, disse, a rainha Otoime disse que esperar não trará resultados. Alguém de ambos os lados deve dar esse passo. Por que não podemos ser nós? Talvez eu não viva para ver esse dia. Mas esse dia tem que chegar. Capítulo 249. Negocie meu cu. Em pouco tempo, enquanto Jinbe nadava em direção à Ilha dos Homens-Peixe, passando por aqueles poucos homens-peixe, o homem-peixe líder, vestido com a fantasia, tirou do bolso um dendemushi envolto em plástico bolha. Enquanto mantinha Reiner e os outros sob vigilância, ele trocou algumas frases com o outro lado, depois deu um sorriso zombeteiro e acenou com a mão, convidando 2 de seus subordinados a se aproximarem montados em suas bestas marinhas. Ei, pessoal! Ramon, um homem-peixe moreia com pescoço comprido e dentes afiados, estava em pé na cabeça de uma girafa marinha, olhando para eles de cima e jogando o dendemushi que tinha na mão. Nosso chefe, Odd, tem algo a lhe dizer. Tum-tum. O dendemushi caiu no convés. Vendo que ninguém o pegava, levantou-se sozinho, imitou a expressão do outro lado e falou com uma expressão sombria. Tripulação do Chapéu de Palha, eu sou Odd, capitão dos novos piratas Homens-Peixe.
Arlong foi derrotado por vocês, não foi? O que você quer dizer? Disse Sanji calmamente. Jinbe não disse que não lutaríamos até que as negociações terminassem? Negociações? Tchahahaha. Negociar é o quê? A outra extremidade do Dendemoshi riu arrogantemente por um tempo. Depois disse com um sorriso de escárnio. Já ouvi de Ramon. Aquele traidor realmente quer nos levar pelo antigo caminho da rainha Otohime. O resultado das negociações já foi divulgado. Ou ele se junta aos novos piratas Homens-Peixe, ou morre com o Rei Netuno. Não há outras possibilidades. Quanto a você, clique. Dori, mais ou menos. Antes que Odd pudesse terminar, Zoro simplesmente guardou o Dendemoshi, sacou uma espada da cintura e olhou friamente para Ramon e os outros poucos Homens-Peixe. Só queríamos confirmar se podíamos brigar. Você está cortejando a morte. A raiva estampou-se no rosto de Ramon. O irmão mais velho Odd ia poupar suas vidas e deixar que vocês se submetessem aos novos piratas Homens-Peixe como escravos. Sua raça inferior e ingrata. Ataque. Ramon gritou, desembainhou seu longo chicote e incitou a besta marinha sob seu comando a atacar. Esmague o navio deles. Rugido. As 3 feras marinhas rugiram, e uma delas chicoteou a cauda, provocando uma forte correnteza que impediu o navio de se estabilizar e começou a balançar. Reiner não se mexeu. Alguém já não tinha conseguido se conter e avançou. Zoro era tão rápido quanto um coelho em fuga. Ele nem sequer usou uma bolha salva-vidas e simplesmente mergulhou para fora do casco do navio. Flutuando à frente do navio, ele empunhava suas 3 espadas, um fino fluxo de bolhas escapando do canto de sua boca. Deu um sorriso frio, girou o corpo em um círculo e brandiu as espadas. Estilo das 3 espadas. Tatsumaki. Uma corrente marítima ainda mais violenta espiralou para cima. Um vórtice de vácuo momentâneo chegou a se formar ao redor de Zoro, desviando a enorme cauda de peixe que o atingia. Sair do revestimento do navio, que idiota. Ele não sabe que a água é o domínio dos homens-peixe? Ramon e os outros homens-peixe zombaram, pegaram suas armas e mergulharam em alta velocidade. Uma raça inferior que só sabe se adaptar ao solo. Deixe-me mostrar a diferença entre nós. Ramon liderou os 2 homens-peixe, atacando Zoro por 3 direções. Aquele idiotas, zombou Sanji de Zoro, depois dobrou ligeiramente as pernas, impulsionou-se e segurando um coral bolha, saiu em disparada do casco do navio. Ao lutar na água em comparação com a superação da resistência da água, a respiração era a maior limitação para eles. Sanji soprou uma bolha para se envolver, enquanto ao mesmo tempo chutava a água do mar repetidamente com os pés. Seu corpo era como de um dragão nadando, sua velocidade não era inferior à de um tritão. Pegar. Após lançar o coral de bolhas para Zoro, Sanji passou por ele disparado e correu direto para as 3 feras marinhas. Por mais limitadas que fossem as restrições impostas ao cabeça de musgo, era impossível que ele ficasse indefeso contra peixes tão pequenos. Como esperado, no instante seguinte, Zoro brandiu suas espadas sem pressa, e 3 relâmpagos verdes e afiados cortaram a densa água do mar e voaram para fora. Fênix de 108 libras. Silenciar, silenciar, silenciar. Os 3 homens-peixe ficaram imediatamente chocados. Antes mesmo que pudessem se virar para escapar, o som de carne sendo rasgada chegou aos seus ouvidos. Se como isso é possível? Diante dos olhos incrédulos de Ramon, seu peito começou a sangrar um sangue vermelho escuro, resultado da dor intensa, tingindo de vermelho a água do mar à sua frente. Um humano derrotando um tritão na água com um golpe casual? Como pode a diferença de força ser tão grande? Os olhos de Ramon reviraram, e ele foi perdendo a consciência gradualmente. Peço desculpas. Não tem um golpe mais fraco do que este, disse Zoro com um sorriso frio enquanto embainhava lentamente suas espadas. Zoro! Olhando para as costas dele, os olhos de Chopper brilharam com uma luz dourada. Ele então saltou para frente, imitando o movimento de Zoro ao embainhar a espada, e disse em voz baixa. Peço desculpas. Não tenho um golpe mais fraco. Que legal! Chopper cobriu o rosto corado com as mãos e contorceu o corpo de excitação. Do outro lado. Glug glug glug. MMPH. Zoro engasgou com alguns goles de água, imediatamente cobriu a boca inchada para prender a respiração, pegou coral bolha e rapidamente soprou uma bolha. Enquanto isso, Sanji alcançou a besta marinha. Um chute poderoso desceu de cima e atingiu sua cabeça em cheio. Mineiro. Bang. O calcanhar bateu com força, fazendo com que a cabeça da girafa marinha afundasse dezenas de metros instantaneamente. Seus olhos giraram em espirais enquanto ela desmaiava. Poitrine. Joey. Bang. Bang. Sanji nadou em alta velocidade, desferindo um chute em cada uma das 2 criaturas marinhas restantes. As 2 criaturas não tinham forças para resistir. Após derrotarem facilmente os poucos homens-peixe, os 2 nadaram de volta para o navio. Tudo certo. Vamos nos dividir em grupos. Vocês ficarão responsáveis pelo ataque frontal para atrair o fogo inimigo. Quanto à infiltração, Sanji acendeu um cigarro, observou o grupo e disse em voz baixa, deixem comigo Nami-san e Robin-chan. Bang. Reiner chutou Sanji contra o parapeito do navio. Quem ensinou vocês a se agruparem assim? Deixa eu, a Nami e a Robin. Bang. Nami com o rosto sombrio, chutou Reiner para perto de Sanji, que estava no parapeito, e ordenou-lhe diretamente. Você pilota o navio e Luffy, Zoro, Sanji e Usopp partirão para o ataque frontal. Ah, entendi, disse Reiner com uma expressão abatida. 2 idiotas. Zoro bufou e virou a cabeça para gritar, ei, Luffy, estamos partindo.
Sem resposta. Onde está Luffy? Ele não estava aqui agora mesmo? O grupo formou uma fila, olhando para o fundo do mar vazio ao lado do navio, e ficou em silêncio. Robin esfregou o queixo pensativamente. Será que a bolha dele estourou e ele se afogou sozinho num canto deserto? O quê? O rosto de Chopper empalideceu de medo. Ele levou as mãos à cabeça e saiu correndo em pânico. O que fazemos? O que fazemos? Cala a boca, sua rena idiota. Bang! Reiner esticou o pé e fez Chopper tropeçar. Ele liberou seu Haki da observação, e sua percepção se expandiu como um tentáculo invisível. Finalmente detectou uma presença à distância. Ali, disse Reiner, inclinando o queixo em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Uma pequena figura foi vista mergulhando na bolha de dupla camada que envolvia a Ilha dos Homens-Peixe. Então a bolha que o protegia da vida se rompeu, e Luffy caiu completamente da camada de ar no meio. Vagamente em tom de pânico pôde ser ouvido vindo dali. Ele agiu por conta própria novamente. Ele sequer ouve as pessoas? Capitão idiota. Idiota, idiota. As veias saltaram nas testas de Nami e dos outros enquanto gritavam, mostrando os dentes. Não se preocupe, nós também vamos, disse Reiner completamente tranquilo. Afinal, é o Luffy. Isso é normal. Ele só vai desencadear a trama. Capítulo 250, 10.000 por barra. Enseada da Sereia. Este era o assentamento das sereias. Embora localizado nas profundezas do mar, ainda era possível ver o céu azul e as nuvens brancas. Na costa ficava Coral Hill, a cidade mais próspera da Ilha dos Homens-Peixe. Camille havia mencionado antes que o famoso Café da Sereia, administrado pela Madame Chiarly, também estava localizado ali. Incluindo ela, muitas jovens e belas sereias trabalhavam aqui como garçonetes em tempo parcial. Nos sonhos de Sanji, este lugar deveria ser tão belo quanto um conto de fadas. No entanto, após forçarem a entrada da Ilha dos Homens-Peixe, o que aguardava Reiner e os outros naturalmente não eram belas sereias. Os intrusos entraram. É a tripulação do Chapéu de Palha. Matem-nos! Um grande número de homens-peixe de aparência feroz estava espalhado por toda a baía, portando espadas e armas de fogo. Ao avistarem o grupo de Reiner, todos mergulharam na água, agitando ondas brancas enquanto avançavam rapidamente em direção ao Merry. São muitos. Diante dos milhares de homens-peixe à sua frente, até mesmo Zoro não pôde deixar de franzir a testa. Mesmo que ficassem parados, levaria muito tempo para derrotá-los a todos, sem mencionar lutar contra eles enquanto estão na água. Seria bastante problemático se eles atacassem o Merry. Deixe comigo. Homens-peixe não são imunes a tsunamis. Svi, uma figura azul passou velozmente pelos outros e saltou para fora. Ao mesmo tempo, uma fenda no vazio se abriu ao seu lado, e um cabo de osso liso e branco emergiu. Reiner agarrou-a e puxou um machado de batalha feroz, tão alto quanto um homem com farpas no dorso. Isso pode causar alguns danos à costa. Reiner deu um passo à frente, segurou o machado de batalha com as duas mãos horizontalmente atrás de si para concentrar energia e murmurou: provavelmente não vão me culpar, né? Vai usar esse golpe? Cuidado com a sua força. Não deixe que sejamos nós a destruir a Ilha dos Homens-Peixe, disse Zoro em tom de brincadeira, com um canto da boca se curvando num sorriso. Ele havia testemunhado pessoalmente o poder de Reiner brandindo aquele machado de batalha. A força que despedaçou o meteoro o deixou maravilhado. Não era exagero dizer que a Ilha dos Homens-Peixe realmente não resistia às travessuras de Reiner. Usopp estava parado atrás com os olhos cheios de preocupação, mas também com um toque de curiosidade. Esse número, está mesmo bom, Reiner? Não se preocupe. Hoje vou reencenar para vocês como o grande sábio dos 3 altares da Assembleia do Mar causou um alvoroço no Palácio do Dragão. Reiner deu um sorriso sinistro. Ele agarrou o braço, torceu o pulso diagonalmente para baixo e com um machado de batalha, golpeou ferozmente os homens-peixe que se aproximavam. Mar caótico. Bum! Um som explosivo ecoou no ar. Uma fenda irregular se abriu no espaço à frente. Será possível? Essa é a jogada do Barba Branca? Diante dos olhos incrédulos de Usopp, toda a cena à sua frente pareceu congelar. Seguido por um estrondo denso de sons de quebra, aquela rachadura começou a se espalhar em inúmeras fissuras. O mar, com uma faixa de 10 metros em frente a Reiner, estava dividido horizontalmente em 2. O céu e o mar foram virados de cabeça para baixo. A força do tremor começou a se manifestar, provocando um tsunami com dezenas de metros de altura. Os homens-peixe na água apenas sentiram a correnteza se tornar repentinamente extremamente forte. Os que estavam na frente foram sacudidos diretamente até sangrarem por seus 7 orifícios. Estrondo. Uva! O que está acontecendo? Correr, diante dos olhos aterrorizados dos homens-peixe, uma alta parede azul chamada desespero varreu imparavelmente toda a baía. Sob a força descomunal da onda gigante, eles não tinham como resistir. A densa multidão de homens-peixe foi arrastada e impiedosamente arremessada contra a costa. Bum, bum. O tremor secundário do tsunami destruiu cerca de uma dúzia de casas na costa. O poderoso impacto empurrou os homens-peixe, fazendo-os cair violentamente no chão e nas paredes. A água do mar invadiu Coral Hill, transformando-a em uma área alagada. Esse nível de poder destrutivo e alcance é um pouco exagerado, disse Sanji, olhando para as costas de Reiner, sem conseguir esconder a gravidade em sua voz. Esse cara dominou de fato o poder do homem mais forte do mundo. Até que a água do mar recuasse lentamente, a costa molhada era um cenário de ruínas, repleto de inúmeros homens-peixe que haviam perdido a consciência. Com os olhos revirados,
Até que não está ruim. Em pé na proa do Merry, que tremia violentamente, Reiner, com uma mão no bolso e a outra apoiando o machado de batalha no ombro, virou a cabeça. Um canto da boca se curvando num sorriso. Usei apenas cerca de 50% da minha força. TCH, nada de especial. Deixando-se levar. Zoro e Sanji viraram o rosto, com expressões de desprezo e o coração fervendo de ódio. Caramba! Ele teve a chance de se exibir. Que demais, Reiner! O coração de Usopp estava acelerado. Ele pulou e comemorou. Isso foi incrível. Eram dezenas de milhares de homens-peixe. Não acredito que você derrotou todos eles em um só golpe. Vamos atracar e desembarcar. Reiner acenou com a mão para dispensar o machado de batalha e saltou para baixo, dando um tapinha satisfeito no ombro de Usopp. Nada mal. Essa criança aprende rápido. Logo, o Merry navegou até a costa e atracou. Reiner deixou Frieren e o Gandevil para guardar o navio. Após a aterrissagem dos 4, eles acordaram casualmente uma pessoa para fazer perguntas e descobriram que Odd parecia estar planejando algo grande, e que todos os cidadãos haviam sido convocados à praça. Ao mesmo tempo, no Palácio Ryugu, localizado no topo da Ilha dos Homens-Peixe. Este lugar foi construído sobre um gigantesco recife de coral e uma pilha de conchas. Um dragão gigante, com aparência realista, enroscava-se ao redor do luxuoso palácio. Além do palácio onde a família real vivia, havia também a Torre de Casca Dura, onde a princesa Shiraoshi era escondida, e a Torre-prisão para confinar criminosos. Odd aprisionou todos que resistiram a ele. Assim como todos aqueles que assinaram em concordância durante a campanha de coleta de assinaturas da rainha Otohime para a migração por terra. No corredor da prisão, Jinbe, com as mãos acorrentadas, estava sendo arrastado por 2 homens-peixe. Os 2 eram membros dos novos piratas Homens-Peixe, Icarus Mate, um homem-peixe lula branca com 8 braços, e Zel, com um longo manto azul arroxeado e a habilidade de ficar invisível. Tum tum tum. Entre, chefe Jinbe. Parando diante de uma cela, Ícaro abriu a porta e se virou. Se pudéssemos, também não gostaríamos de matá-lo. Espero que você recupere o juízo em breve. É você quem precisa cair em si. Um traço de raiva surgiu no rosto de Jinbe enquanto ele dizia em voz baixa: os métodos de Odd jamais trarão a verdadeira paz. O que você está fazendo só intensificará o ódio. O que queremos não é a paz. Bang! Zel empurrou Jinbe para dentro da cela e disse com uma expressão sombria: escravizar humanos é o grande objetivo dos nossos novos piratas Homens-Peixe. Contanto que consigamos obter o poder da princesa que dizem nascer apenas uma vez a cada algumas centenas de anos, capaz de invocar reis do mar, este sonho certamente se realizará sob a liderança do chefe Odd. Acho melhor você ficar trancado aqui pelo resto da vida. Vamos, Ícaro. Bang! Zel bateu a porta da cela, fez um gesto para o outro e se virou para sair. Jinbe olhou gravemente para as figuras que se afastavam. Eles realmente sabem sobre Shiraoshi. Essa foi a única coisa que o pegou de surpresa. Na verdade, quando Odd ainda fazia parte da guarda do palácio, ele testemunhou a jovem princesa Shiraoshi perder o controle de suas emoções e invocar vários reis do mar. Aquela cena chocou profundamente Odd e permanece gravada em sua memória até hoje. Se não fosse para fazê-la submeter-se a ele, Odd não teria deixado a família real viver até agora. Chefe Jinbei. Nesse instante, uma voz vinda da cela oposta chamou a atenção de Jinbe. Ele ergueu os olhos e investigou a origem do som com o olhar e, num relance, reconheceu uma figura familiar. A-chan. Por que você está preso? Notícias da chegada do chefe Jinbe. A-chan esfregou sua cabeça lisa e redonda e disse com uma risada vibrante. E então Odd suspeitou de mim. Você está bem, chefe? Então é assim mesmo. Estou bem, Jinbe acenou com a cabeça para ele. Foi somente então, depois que os 2 grupos dos novos piratas Homens-Peixe partiram, que os outros prisioneiros se reuniram ao redor. Qual é a situação lá fora, chefe Jinbe? Nem você consegue vencer o Odd? Estamos perdidos. O que será deste país? E quanto aos piratas do Barba Branca? Será que eles vão fazer alguma coisa? Os aprisionados aqui eram quase todos civis que haviam concordado com o plano da rainha Otohime na época, constituindo a maioria da Ilha dos Homens-Peixe. Nesse momento todos suspiraram tristemente, sentindo pesar pelo destino iminente do reino. Não se preocupem, pessoal. Ao ver isso, Jinbe se decidiu. Ele se levantou e disse em voz alta: já trouxe aliados poderosos. Esta batalha não acabou. Odd e os outros não terão a menor chance. Assim que sua voz se calou, os olhos das pessoas ao seu redor brilharam imediatamente com um vislumbre de esperança. Elas o interromperam ansiosamente. Sério, Jinbe? Será que são os piratas do Barba Branca? Isso é ótimo. Eu simplesmente sabia que Ace, Marco e os outros viriam. A fama de um imperador do mar certamente era suficiente para tranquilizá-los. Quando Barba Branca estava vivo, com apenas uma frase, uma bandeira, ele poderia proteger a Ilha dos Homens-Peixe por muitos anos. Mesmo após a morte de Barba Branca, Ace, Marco e os outros continuaram protegendo a Ilha dos Homens-Peixe. A notícia de que eles haviam ascendido ao posto de 5º imperador recentemente já havia se espalhado por todos. Ninguém duvidaria da força deles. No entanto, o que mudou completamente seus sentimentos foi a declaração repentina de Jinbe. Ace e os outros provavelmente não conseguirão chegar a tempo. Dessa vez, antes que a multidão atonita pudesse interromper, Jinbe continuou. É a tripulação do Chapéu de Palha. Eles são aliados que lutaram lado a lado conosco na Guerra dos Cumes e são absolutamente confiáveis. A tripulação do Chapéu de Palha? Isso, eu já ouvi falar.
O capitão parece ser o irmão mais novo de Ace. Eles não estão desaparecidos há 2 anos? Será que são o Luffy e os outros? Em meio a um coro de vozes duvidosas, um grito de alegre surpresa pareceu um tanto abrupto. Ninguém conseguiu evitar olhar para lá. Eles viram uma sereia de cabelos verdes ao lado de Atchan, com o rosto radiante enquanto agarrava as grades e gritava animadamente para Jinbe. Ei, chefe Jinbe, você acabou de dizer Luffy Bruce, certo? Eles já vieram para a Ilha dos Homens-Peixe? Espere um minuto, Camille. Atchan segurou a mão dela e disse apressadamente, você precisa ser educada com o chefe Jinbe. Camille? Jinbe não se importou. Ele já tinha ouvido esse nome algumas vezes no Mary. Ele não pôde deixar de avaliar aquela jovem de cabelos verdes e, em seguida, assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Estou falando deles. Isso é ótimo. Ao receber a confirmação, Camille ficou ainda mais feliz e não conseguiu conter a alegria. Exclamou. Luffy e os outros finalmente vieram brincar comigo. Ah, não. Agora sou um prisioneiro. Primeiro tenho que dar uma surra naquele idiota do Odd. Ao ouvir isso, Camille imediatamente se irritou e começou a cerrar os punhos, gritando. A senhora Charlie tinha razão. Aquele desgraçado definitivamente não vai conseguir. Seu tubarão idiota. Vou te matar a pauladas. Ei, quem você está chamando? Como assim, tubarão idiota? Vários homens tubarão mostraram os dentes para ela. Jinbe também tossiu sem jeito. Ah, desculpe, Camille, voltando a si, parou onde estava, coçou a cabeça e sorriu sem graça. Eu estava falando do grande tubarão branco. É esse o problema, seu desgraçado. O que foi que os nossos grandes tubarões brancos fizeram para você? Ei, parem de discutir, pessoal, interrompeu um homem-peixe em guia ao grupo que brigava, com uma expressão inquieta enquanto dizia Jinbe. Será que o bando do Chapéu de Palha realmente pode derrotar Odd? É verdade. Embora eu tenha ouvido dizer que são fortes, mas... Um tritão com aparência de peixe-fita também não parecia muito otimista em relação à tripulação do Chapéu de Palha e não pôde deixar de comentar. Afinal, até mesmo o grande cavaleiro do mar, o rei Netuno e o chefe Jinbe falharam. Eles... Cala a boca, seu peixe-fita fedorento. Camille saltou para as costas do homem-peixe com as presas à mostra, deu uma grande mordida em sua cabeça e gritou com a voz abafada. Luffy e os outros são os mais fortes. Ai, que dor. Peça desculpas, seu peixe-fita fedorento. Eu sei. Elas são as mais fortes. Me solta, sua sereia idiota. Ao ver Camille defendendo desesperadamente o bando do Chapéu de Palha, Jinbe deu uma risadinha, sem palavras. Ele parecia entender porque eles gostavam daquela garotinha. Do outro lado, no salão principal do Palácio Ryugu. Isso é ruim, chefe Odd. Um homem-peixe entrou correndo, gritando freneticamente. A unidade de combate naval em Mermaid Cove foi completamente aniquilada, chefe. Aniquilado completamente. Bang. Odd, sentado no trono, bateu com força no apoio de braço e se levantou, questionando com uma expressão feroz. Essa é uma força de 10.000. Os piratas do Chapéu de Palha não têm apenas uma dúzia de pessoas? Os novos piratas homens-peixe têm 70.000 homens-peixe e 30.000 escravos humanos. 10.000 desapareceram num piscar de olhos. E eram justamente os 10.000 que se destacavam nas batalhas navais. Como Odd pôde aceitar isso? Ele agarrou uma espada grande que estava por perto e a encostou diretamente no pescoço do homem-peixe que havia feito a denúncia. O que exatamente aconteceu? Eu também não sei. O homem-peixe estava tão assustado que quase chorou. Ele se ajoelhou no chão e gaguejou. Ouvi dizer que foi aquele Reiner, a serpente negra. Ele, parece que provocou um tsunami. Provocaram um tsunami? O rosto de Odd estava sombrio. Se fosse um rei do mar, ele poderia acreditar, mas um humano? Um usuário de Akuma no Mi? Odd pensou consigo mesmo, chutou o homem-peixe para longe, cravou a espada na longa mesa e saiu pela porta. Para a praça. Chefe. Isso é ruim, chefe. E agora? Uma veia saltou na testa de Odd enquanto ele olhava impacientemente para outro subordinado que havia entrado correndo. É a princesa Shiraoshi. A princesa está desaparecida. Bang. Puvar. Um soco violento atingiu repentinamente o abdômen do homem-peixe, e ele não conseguiu evitar cuspir um bocado de sangue. Odd agarrou-o pela garganta e o ergueu. Seu rosto estava contorcido e sombrio, seus olhos como se quisessem engoli-lo vivo. Ele conseguiu articular algumas palavras entre os dentes. O que aconteceu? De novo. O homem-peixe lutava para respirar, o rosto corado enquanto falava intermitentemente, para impedir que a princesa morresse de fome. Fui entregar comida como nos últimos 2 dias, e encontrei. Rachadura. Ouviu-se um som seco de osso quebrando. Antes que o homem-peixe pudesse terminar, Odd quebrou seu pescoço. A família real e Jinbe estavam todos presos. Os únicos que poderiam ter feito isso, em toda a ilha naquele momento, eram eles. Tripulação do Chapéu de Palha. As veias saltaram no rosto feroz de Odd. Seus 2 olhos intensos ficaram vermelhos e aterrorizantes, seus dentes quase foram esmagados. Vou te despedaçar e te devorar vivo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.